seja o nome do Senhor. Bendito sea el nombre del Señor. Nos alegramos nessa comunhão, uma vez mais aqui no Paraguai. Nuevos más nos alegramos con esta comunión aquí en Paraguay. Temos vindo a esse país já há 5 anos, Vivimos en este país ya hace unos 5 años, a maior parte do tempo em Assunção. la mayor parte del tiempo en Asunción. E há uma percepção clara no nosso coração Y hay una percepción clara en nuestro corazón, que Deus tem uma carga relacionada a este país. que Dios tiene una carga relacionada a este país. Que tudo que desejamos no nosso coração Todo lo que deseamos en nuestro corazón é ser os seus cooperadores. es ser sus cooperadores. Que o Senhor nos guie durante esses dias de comunhão. El Señor nos guíe durante estos días de comunión. Ainda estamos na expectativa do início desse período de encontro no acampamento. Estamos en la expectativa, con la expectativa desde el comienzo de este encuentro. Mantengamos nossos joelhos dobrados diante do Senhor, Mantengamos nuestras rodillas dobladas delante del Señor, para que realmente Sua presença seja real entre nós, para que realmente su presencia sea real entre nosotros, Sua palavra seja real para nós, su palabra sea real para nosotros, que possamos por ela ser transformados. que podamos ser por ella transformados. Há uma impressão clara no nosso coração Hay una impresión clara en nuestro corazón que o Senhor está reivindicando a sua igreja. que el Señor está reivindicando a su iglesia. Nós vivemos dias de muita urgência. Nosotros vivimos días de mucha urgencia. Já é hora de nos despertardes do sono, Es hora de despertar del sueño. disse o apóstolo Paulo em Romanos 13. Dice el apóstol Pablo en Romanos 13. A vossa salvação está agora mais próxima Vuestra salvación está más cerca que nunca, do que quando no princípio cremos. que cuando creímos. Então vamos orar uma vez mais ao Senhor Entonces vamos a orar una vez más al Señor. e vamos compartilhar uma palavra de encorajamento para nós nessa noite. Vamos a compartir una palabra de ánimo, de aliento esta noche. Ainda não vamos iniciar o encargo relacionado ao encontro, Aún no vamos a iniciar el encargo relacionado al encuentro. mas vamos compartilhar uma palavra específica para esta reunião. Vamos a compartir una palabra específica para esta reunión. Então vamos buscar mais uma vez a face do Senhor juntos em oração. Entonces vamos a buscar una vez más el rostro del Señor en oración juntos. Querido Pai Celestial, Querido Padre Celestial, somos o Teu povo, somos tu pueblo, ovelhas do Teu pastoreio. oveja de tu pastoreo. Entramos por Suas portas com ações de graças, Entramos por tus puertas con acciones de gracia, nos Teus átrios com hinos de louvor. por tus atrios con alabanza. Levantamos nossos olhos a Ti. Levantamos nuestros ojos a ti. Confessamos que somos desesperadamente dependentes de Ti. Confesamos que somos desesperadamente dependientes de ti. Ser conosco nessa noite, Sé con nosotros esta noche, através da Tua palavra. a través de tu palabra. Fala ao nosso coração, Habla en nuestro corazón, alimenta-nos. alimentanos. Ó bendito Espírito Santo, Oh bendito Espíritu Santo, Tu mesmo que inspiraste esta palavra, tú que inspiraste esta palabra, pedimos que venhas interpretá-la ao nosso coração. pedimos que vengas a interpretarla en nuestro corazón. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amém. Amén. Abramos nossas Bíblias no capítulo 10 do livro de Hebreus. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 10 del libro de Hebreos. Hebreus, capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos ler dos versos 19 a 25. Vamos a leer desde los versos 19 al 25. Vamos fazer a leitura apenas em espanhol. Vamos a hacer la lectura solo en español. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Queridos irmãos, essa epístola aos Hebreus Queridos hermanos, esta epístola a los Hebreos é descrita no seu próprio texto es descrita en su propio texto como sendo uma única palavra,
como siendo una única palabra. O capítulo 13, verso 22, El capítulo 13, verso 22, diz que esse livro é uma palavra de exortação. dice que este libro es una palabra de exhortación, Não as palavras de exortação, no las palabras de exhortación, mas a palavra de exortação. sino la palabra de exhortación. O autor diz no capítulo 13, verso 22, El autor dice en el capítulo 13, verso 22, rogo-vos que suporteis a presente palavra de exortação. os ruego que soportéis la presente palabra de exhortación. Então, todos esses 13 capítulos desse livro, Entonces todos estos 13 capítulos de este na libro, verdade, são uma única palavra. en verdad son una única palabra, Uma palavra de exortação. una palabra de exhortación. Mas se esse livro for lido e estudado cuidadosamente, Pero si este libro fuese estudiado y leído cuidadosamente, ele se divide em 5 exortações. él se divide en 5 É exhortaciones. claro que não vamos falar sobre elas. Es claro que no vamos a hablar sobre ellas. Isso nos demandaria muito tempo. Eso nos demandaría mucho tiempo. São 5 exortações Son 5 exhortaciones colocadas dentro desse livro, colocadas dentro de este libro, em passagens que podemos dizer que são parentéticas. en pasajes que podríamos decir que son, Estão entre parênteses. sí, que están entre paréntesis, Por isso são chamadas parentéticas. por eso son llamadas parentéticas. O Espírito Santo segue uma ordem nessa epístola. El Espíritu Santo sigue un orden en esta epístola. Quando Paulo escreveu a Timóteo, Cuando Pablo escribió a Timoteo, em 1 Timóteo 4,13, 1 Timoteo 4:13, Paulo diz que Timóteo deveria se aplicar Pablo dice que Timoteo debería ocuparse à leitura, à exortação e ao ensino. en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. O que acontece nessa epístola aos Hebreus Lo que acontece en esta epístola a los hebreos é essa combinação, es esa combinación, exortação e ensino, exhortación y enseñanza, são essenciais na nossa vida cristã. tan esenciales para nuestra vida cristiana. Nenhum de nós pode avançar na vida cristã Ninguno de nosotros puede avanzar en la vida cristiana sem ensino e exortação. sin enseñanza y exhortación. São dois pratos de uma mesma balança. Son dos platos de una misma balanza. Para mantermos equilíbrio em nossa vida cristã, Para tener un equilibrio en nuestra vida cristiana, precisamos ser ensinados necesitamos ser e enseñados, precisamos ser exortados. necesitamos ser exhortados. Se esse livro é uma palavra de exortação, Si este libro es una palabra de exhortación, Hebreus é uma única palavra, Hebreos es una única palabra, uma exortação, una exhortación, então é claro que o Espírito Santo aqui, entonces claro que el Espíritu Santo aquí, ele vai combinar Él va a combinar ensino e exortação. enseñanza y exhortación. E todo esse lindo livro Y todo este lindo libro caminha exatamente dessa maneira. camina exactamente de esta manera. Apenas para que você tenha uma ideia rápida. Solo para que usted tenga una idea rápida. Capítulo 1 do livro de Hebreus. Capítulo 1 del libro de Hebreos. Todo esse capítulo é sobre ensino. Todo este capítulo es sobre enseñanza. Os 4 primeiros Los versículos 4 primeros versículos falam das 7 glórias do Senhor Jesus. nos hablan de las 7 glorias del Señor Jesús. São maravilhosos. Son maravillosas, Dizendo que Ele é o resplendor da glória. diciendo que Él es el resplandor de la É o gloria, herdeiro de todas as es coisas. el heredero de todas las cosas, Pelo qual Deus fez o universo. por el cual Dios asimismo hizo el universo. Ele fez a purificação de pecados. Él hizo la purificación de pecados. Ele assentou-se à destra da majestade nas alturas. Él sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todas essas glórias de Cristo são descritas em 4 versículos. Todas estas glorias de Cristo son descritas en 4 versículos. E até o final do capítulo 1, Y hasta el final del capítulo 1 há um ensino maravilhoso sobre a glória da pessoa e obra do Filho de Deus. hay una enseñanza sobre la gloria de la persona y obra del Hijo de Dios. Quando esse ensino se encerra, Cuando esta enseñanza se encierra então entra uma exortação. o termina, entonces comienza una exhortación. Capítulo 2, Capítulo 2, versículos de 1 a 4. versículo del 1 al 4. Essa é uma exortação. Esa es una exhortación. Talvez na sua Bíblia você possa não perceber, Quizá en su Biblia usted pueda no percibirlo, mas o texto original é muito claro. pero el texto original es muy claro. É como se essa passagem estivesse entre parênteses. Es como si ese pasaje estuviese entre paréntesis. Então o Espírito Santo vai fazer uma exortação Entonces el Espíritu Santo va a hacer una exhortación baseada em um ensino anterior. basada en una enseñanza anterior. Não há como fazer uma exortação sem um ensino. No hay como hacer una exhortación sin antes una enseñanza. Assim como nós criamos nossos filhos. Así es como nosotros criamos a nuestros hijos. Quando nós exortamos os nossos filhos, Cuando nosotros exhortamos a nuestros hijos, nós devemos antes ensiná-los, nosotros debemos antes enseñarles para que então possamos exortá-los. para que entonces podamos exhortarlos. Esse é o método de Deus. Este es el método de Dios. Então, estou estimulando você a estudar esse livro. Entonces estoy estimulando a ustedes a estudiar este libro. Um livro singular no Novo Testamento. Un libro singular en el Nuevo Testamento. Não sabemos quem foi seu autor humano,
No sabemos quién fue el autor humano, Mas uma coisa temos certeza: pero de una cosa tenemos certeza. o seu autor é o Espírito Santo, Su autor es el Espíritu que Santo, usou um autor humano que usó a un autor humano para nos dar uma palavra de exortação. para darnos una palabra de exhortación. Então a primeira exortação Entonces la primera exhortación está no capítulo 2, versos de 1 a 4. está en el capítulo 2, versículo 1 al 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Por tanto, es necesario que atendamos las cosas que hemos oído. Assim inicia o capítulo 2. Así comienza el capítulo 2. E o tema dessa exortação Y el tema de esta exhortación é uma tão grande salvação. es una tan grande salvación. Como escaparemos nós ¿Cómo escaparemos se nosotros negligenciarmos, si descuidamos se descuidamos de uma tão grande salvação? una salvación tan grande? E então, quando o versículo 4 termina, Entonces, cuando el versículo 4 termina, Hebreus 2, 5, Hebreos 2:5, inicia uma outra passagem de ensino, comienza un nuevo pasaje de enseñanza que vai até o capítulo 3, que va hasta el capítulo 3, versículo 6. versículo 6. E no versículo 7 do capítulo 3, En el versículo 7 del capítulo 3 inicia a segunda exortação. comienza la segunda exhortación. E agora não vou dizer onde estão as outras, Ahora no voy a decir dónde están las para otras, que você procure por você mesmo. para que usted las busque por usted E mismo estude o livro. y estudie el libro. Um livro maravilhoso. Un libro maravilloso. Então, quando nós chegamos ao final dessas exortações, Entonces, cuando llegamos al final de estas no exhortaciones, capítulo 12, el capítulo 12, o autor diz assim: el autor dice así: recebendo nós reino inabalável, recibiendo nosotros un reino incorruptible, retenhamos a graça, retengamos la gracia, pela qual sirvamos a Deus, por la cual sirvamos a de Dios modo agradável, de modo agradable, com reverência con e reverencia santo temor, y santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. porque nuestro Dios es fuego consumidor. O livro de Hebreus apresenta os mais altos privilégios da vida cristã El libro de Hebreos nos presenta los más altos privilegios de la vida cristiana e, consequentemente, y consecuentemente nos apresenta as maiores responsabilidades na vida cristã. nos presenta las mayores responsabilidades en la vida cristiana. Quanto mais alto o privilégio, Cuanto más alto privilegio, mais alta a responsabilidade. más alta responsabilidad. Louvado seja o Senhor por isso. Alabado sea el Señor por Por eso. isso esse livro é de tanto valor no Novo Testamento. Por eso este libro de tanto valor en el Nuevo Testamento. Agora, quando nós chegamos ao texto que acabamos de ler, Ahora, cuando nosotros llegamos al texto que acabamos de leer, ele precede a quarta exortação neste livro, él antecede a la cuarta exhortación en este libro, que inicia no versículo 26 que comienza en el versículo 26 e vai até o versículo 39 y va hasta el versículo 39 do capítulo 10. del capítulo 10. Essa é uma passagem também exortativa. Ese es también un pasaje exhortativo. Então, o que nós vamos estudar rapidamente nessa noite Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar rápidamente en esta noche são esses versículos de 19 a 25 son estos versículos del 19 al 25 que antecedem a quarta exortação. que anteceden a la cuarta exhortación. Apenas para que você saiba, Solo para que usted sepa, o tema da quarta exortação el tema de la cuarta exhortación é vida no Santíssimo. es vida en el lugar santísimo. Esse é o mais alto privilégio da vida cristã. Es el más alto privilegio de la vida Nós cristiana. fomos chamados para viver no Santíssimo. Nosotros fuimos llamados para vivir en el lugar santísimo. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Nós não somos como turistas no Santo dos Santos. Nosotros no somos como turistas en el lugar santísimo. Interessante, irmãos, que quando Deus estabeleceu o tabernáculo, Interesante, hermanos, que cuando Dios estableció el tabernáculo, você sabe que em Êxodo 25, versículo 8, ustedes saben que en Éxodo 25, versículo 8, nosso Senhor disse assim: nuestro Señor dice así: e me farão um santuário, y me haréis un santuario para que eu possa habitar no meio deles. para que yo pueda habitar en medio de ellos. Esse é o desejo de Deus, Es el deseo de Dios, habitar no meio deles. habitar en medio de ellos. Mas veja se isso não parece estranho para você. Pero vea si esto no parece extraño para usted. Deus quer habitar no meio do seu povo. Dios quiere habitar en medio de su Então pueblo. Ele manda construir um tabernáculo, Entonces Él manda a construir un e tabernáculo. naquele tabernáculo havia um quarto mais fechado, Y en aquel tabernáculo había un cuarto más cerrado, chamado o Santo dos Santos. llamado el lugar santísimo. E o que Deus faz? ¿Y qué es lo que Dios hace? Podemos dizer assim: Podemos decir así: Deus se tranca lá nesse quartinho, Dios se encierra ahí en ese cuarto, e apenas uma vez ao ano, y solo una vez al año um único homem un único hombre poderia entrar nesse quarto podría entrar en este cuarto para ter comunhão com Deus. para tener comunión con O Dios. que significa isso? ¿Qué significa eso? O povo estava de fora. El pueblo estaba afuera. Se Deus deseja ter comunhão com seu povo, Si Dios desea tener comunión con su por que pueblo, Ele se trancou naquele quarto mais íntimo? ¿por qué es que Él se encerró en ese cuarto más íntimo? Qual é a resposta para isso? ¿Cuál es la respuesta para eso? Uma só: Una sola. Deus não pode ter comunhão
Dios no puede tener comunión conosco no estado em que nós estamos. con nosotros en el estado en que estamos. Por quê? ¿Por qué? Deus é luz Dios es luz e não há nele y no hay en él treva nenhuma. ninguna tiniebla. E quanto a nós? Y en cuanto a nosotros, Por natureza, por naturaleza, nós somos trevas nosotros somos e tinieblas não há em nós luz nenhuma. y no hay en nosotros ninguna luz. Exatamente o oposto do nosso Deus. Exactamente opuesto a nuestro Dios. Então o que Deus tem que fazer? Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer? Ele tem que prover Él tiene que proveer novo e vivo caminho, un nuevo y vivo camino para que realmente nós possamos entrar. para que realmente nosotros podamos entrar. Não havia na velha aliança novo e vivo caminho. No había en la antigua alianza un nuevo y vivo camino. O velho pacto era pacto de sombras, El antiguo pacto era un pacto de sombras, pacto de figura, un pacto de figura, pacto parabólico. un pacto parabólico. Nosso estimado irmão, servo de Deus, Austin Sparks, Nuestro estimado hermano siervo de Dios, Austin Sparks, ele diz que toda a dispensação do Velho Testamento dice que toda la dispensación del Antiguo é Testamento como jardim de infância de crianças. es como un jardín de niños. Ali você usa objetos concretos Allí usted usa objetos concretos para ensinar as crianças. para enseñar a los niños. Você vai ensinar matemática, Usted va a enseñar matemáticas. então você usa objetos concretos. Entonces usted usa objetos concretos. Copo mais copo Un vaso más otro vaso, igual 2 vasos. igual 2 vasos. Assim se ensina as crianças. Así enseñan a los niños. Esse era o tempo do Velho Testamento. Es el tiempo del Antiguo Então Testamento. as figuras, Entonces figuras, os tipos, as sombras, as parábolas. Até quando? ¿hasta cuándo? Até que viesse Cristo, Hasta que viniese Cristo, aquele que é o tabernáculo de Deus. que el que es el tabernáculo de Dios. Então Deus deixou de nos falar em sombras. Entonces Dios dejó de hablarnos por E o sombras. livro de Hebreus começa assim: Y el libro de Hebreos comienza así. havendo Deus outrora falado, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas muitas maneras, vezes, de muitas maneiras, en otro tiempo, aos pais pelos profetas, en otro tiempo a los padres por los profetas, agora nos falou pelo Filho. ahora nos ha hablado por el Hijo. Então o que nós temos no Filho? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el Hijo? O verdadeiro tabernáculo de Deus. El verdadero tabernáculo de Dios. João capítulo 1. Juan capítulo 1. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Mas dia, Pero un día, o verbo pôs o seu tabernáculo entre nós, el verbo puso su tabernáculo entre nosotros, cheio de graça e de verdade. lleno de gracia y de verdad. E todos nós Todos nosotros vimos a sua glória, vimos su gloria, diz João. dice Juan. Não apenas o sumo sacerdote, No solamente el sumo sacerdote, muito pelo contrário. muy por el contrario. Enquanto o sumo sacerdote estava ali fazendo o seu serviço, En cuanto el sumo sacerdote estaba allí haciendo su servicio, enquanto Herodes estava fazendo o seu serviço, y en cuanto Herodes estaba haciendo su servicio, Pilatos estava fazendo o seu serviço, Pilatos estaba haciendo su o servicio, imperador fazendo o seu serviço. el emperador haciendo su servicio. Lucas capítulo 3 registra assim: Lucas capítulo 3 registra así. veio a palavra de Deus a João no deserto. Vino la palabra de Dios a Juan en el desierto. Deus não encontrou lugar para se revelar através daquelas autoridades, Dios no encontró un lugar para revelarse a través de esas autoridades, nem mesmo através do sumo sacerdote. ni siquiera a través del sumo sacerdote. Então a palavra de Deus veio a João no deserto. Entonces la palabra de Dios vino a Juan en el desierto. Qual palavra? ¿Cuál palabra? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrepentidos porque está próximo el reino de Dios. Então o que nós temos no Senhor Jesus? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el Señor? A realidade espiritual La realidad do espiritual reino de Deus. del reino de Dios. Porque Ele é o templo de Deus. Porque Él es el templo de Dios. Ele é o tabernáculo de Deus. Él es el tabernáculo de Dios. Então quando esse grão de trigo, Entonces, cuando este grano de trigo, ele faz a sua obra, Él hace su obra, entra na morte, entra a la muerte, caindo na terra, cayendo en la tierra, ele morreu. Él murió. E não ficou só, Y no quedó solo, produziu muito fruto. produjo mucho fruto. Ele ressuscita dos mortos, Él resucita de los muertos, é ascenso, es ascendido, entronizado, entronizado, recebe do Pai a promessa do Espírito recibe del Padre la promesa del e Espíritu derrama o Espírito Santo, y derrama el Espíritu Santo, repartindo sua vida conosco repartiendo su vida con e nosotros abrindo novo e vivo caminho y abriendo un nuevo y vivo camino para nós podermos entrar, para que ahora podamos entrar, todos nós, todos nosotros, para termos uma relação contínua com Deus. para tener una relación continua con Dios. Agora ele não está mais trancado naquele pequeno quarto. Ahora Él ya no está más encerrado en ese pequeño cuarto. Não é apenas homem que pode vê-lo face a face. No es solo un hombre que puede verle cara a cara. Todos nós podemos vê-lo face a face, Todos nosotros podemos verle cara a cara. porque novo e vivo caminho foi aberto. Porque un nuevo y vivo camino fue abierto. Por que ele é novo?
¿Por qué nuevo? Porque a velha aliança era apenas figura. Porque la vieja alianza era solo figura. Esse caminho não estava aberto na velha aliança. Ese camino no estaba abierto en la antigua alianza. Jesus foi quem abriu esse caminho. Jesús fue quien abrió este camino. E por que ele é vivo? ¿Y por qué Él es vivo? Qual é a diferença entre um caminho vivo e um caminho morto? ¿Cuál es la diferencia de un camino vivo y de un camino muerto? Um caminho morto, por exemplo, é uma estrada. Un camino muerto, por ejemplo, es una calle. Você tem que fazer esforço para andar por ele. Tú tienes que hacer esfuerzo para caminar por él. Você se esforça, Tú te esfuerzas. porque o caminho é morto. Porque el camino es muerto. E o caminho vivo, Y el camino vivo, como uma escada rolante. como una escalera mecánica. Você se posiciona sobre ela, Tú te paras sobre ella, fica firme e ela te conduz. te pones firme y ella te lleva. Esse é o nosso Senhor Jesus. Eso es nuestro Señor Jesús. Ele não apenas é um novo caminho, Él no es solo un nuevo é camino, um vivo caminho. es un vivo camino. Qual é a nossa atividade? ¿Cuál es nuestra actividad? Habitai em mim, Habitad en mí, morai em mim, morad en mí, e eu morarei em vós. y yo moraré en vosotros. Porque sem mim nada podeis fazer. Porque sin mí nada podéis hacer. Então qual é o segredo de nos mantermos no Senhor Jesus? Entonces, ¿cuál es el secreto de mantenernos en el Señor? Morarmos no Senhor Jesus. Morar en el Señor Jesús. Guardarmos suas palavras em nosso coração Guardar sus palabras en nuestro corazón e permanecer no seu amor. y permanecer en su amor. João capítulo 15. Juan capítulo 15. Quando ele fala sobre a videira verdadeira. Cuando Él nos habla sobre la vid verdadera. Quando nós guardamos suas palavras no nosso coração Cuando nosotros guardamos sus palabras en nuestro corazón e quando permanecemos no seu amor, y cuando permanecemos en su amor, tudo mais ele fará por nós. todo lo demás Él lo hará por nosotros. Por isso ele diz: Por eso Él dice, pedireis o que quiserdes pediréis lo que e quisiereis vos será feito, y os será hecho. se permanecerdes em mim Si permanecéis en mí e minhas palavras permanecerem em vós. y mis palabras permanecen en vosotros. Então o que esse texto de Hebreus faz conosco? Entonces, ¿qué es lo que este texto de Hebreos hace con Ele nosotros? vai nos ajudar Él nos va a ayudar a entender como entrar no Santo dos Santos. a entender cómo entrar en el lugar santísimo. Não à maneira do Velho Testamento, No con la manera del Antiguo Testamento, não um dia por ano, no un día al año, nem algumas vezes durante o dia, ni algunas veces durante el mas día, como morarmos no Santo dos Santos. sino cómo morar en el lugar Ó santísimo. irmão, por favor, pense sobre isso. Oh, hermano, por favor, piense sobre eso. Fomos chamados para morar Fuimos llamados para habitar no Santo dos Santos, en el lugar santísimo, não sairmos dali, no salir de ahí, permanecermos no Santo dos Santos, permanecer en el lugar santísimo, contemplando o nosso Senhor, contemplando a nuestro Señor, não permitindo que nada se interponha entre a face do Senhor e a nossa face. no permitiendo que nada se interponga entre el rostro del Señor y nuestro rostro. Essa é a glória do nosso chamamento. Esa es la gloria de nuestro Se llamamiento. perdermos isso de vista, Si perdemos esto de vista, nós perdemos tudo. nosotros perdemos todo. Podemos continuar envolvidos com a obra de Deus. Podríamos continuar envueltos en la obra del Señor. Podemos continuar envolvidos com a igreja de Deus. Podríamos continuar involucrados con la iglesia del Señor. Mas teremos perdido a própria glória de Deus. Pero habríamos perdido la propia gloria de Dios. Porque o nosso chamamento não é para a obra de Deus e nem para a igreja de Deus, Porque nuestro llamamiento no es ni para la obra de Dios ni para la iglesia de mas Dios, para Deus mesmo. sino para Dios mismo. Então esses versículos do capítulo 10 Entonces estos versículos del capítulo vão 10 nos mostrar o que significa morar em Deus. nos van a mostrar lo que significa habitar en Dios. Você se lembra do Salmo 91? ¿Usted se acuerda del Salmo 91? Qual é o primeiro versículo do Salmo 91? ¿Cuál es el primer versículo del Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo El que habita al abrigo del Altísimo descansa à sombra do Onipotente. morará bajo la sombra del Omnipotente. Por que tantas vezes nossa vida é tão agitada, ¿Por qué nuestra vida muchas veces es agitada, tão ansiosa, tan ansiosa, tão preocupada? tan preocupada? Porque ainda precisamos aprender Porque aún necesitamos aprender qual é o segredo de morar no Santíssimo. cuál es el secreto de habitar en el lugar Então santísimo. esse texto vai nos ajudar. Entonces este texto nos va a ayudar. Nós vamos estudar esses versículos rapidamente, Vamos a estudiar estos versículos rápidamente para que sejamos encorajados a meditar pessoalmente neles após a conclusão. para que seamos invitados a meditar personalmente en ello después de la conclusión. Então a primeira coisa importante aqui: Entonces la primera cosa importante aquí, fomos chamados para morar no Santíssimo. fuimos llamados para habitar en el lugar santísimo. Que privilégio maravilhoso! Qué privilegio maravilloso. Nada pode nos separar.
Nada nos puede a separar, não ser nós mesmos. a no ser nosotros mismos. Se andarmos em pecado, Si andamos en se pecado, ofendemos o Espírito si Santo, ofendemos al Espíritu então Santo, nós perdemos esse lugar de habitação entonces nosotros perdemos ese lugar de por habitación. nós mesmos. Nosotros mismos. Porque do contrário, Porque de lo contrario, nada pode nos separar. nada nos puede separar. O sangue de Cristo já foi derramado. La sangre de Cristo ya fue A derramada. aliança já foi ratificada. La alianza ya fue confirmada. Deus não vai voltar atrás. Dios no va a volver atrás. Ele não vai fechar o caminho de Él no novo. va a cerrar el camino nuevamente. Satanás não pode se levantar, Satanás no puede levantarse porque Deus abriu o caminho. porque Dios abrió el camino. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Quem os condenará? ¿Quién los É condenará? Deus quem os justifica. Es que es Dios quien los Então, no justifica. que concerne a Deus, Entonces, en lo que concierne a Dios, e até mesmo no que concerne a Satanás, incluso hasta lo que concierne a Satanás, nenhum impedimento pode haver. ningún impedimento puede haber. Nós é que podemos nos desqualificar Somos nosotros los que podemos descalificar por causa do pecado, por causa del pecado, por causa da carne, por causa de la carne, por causa do amor ao mundo, por causa del amor al mundo, por causa de entristecermos o Espírito por Santo. causa de entristecer al Espíritu. Então nós nos desqualificamos. Entonces nosotros mismos nos descalificamos. Mas se isso não acontece, Pero si esto no se o acontece, Espírito Santo tem sido honrado em nossas vidas, si el Espíritu Santo ha sido honrado en nuestras vidas, então esse é o caminho que vamos seguir, entonces este es el camino que vamos a seguir, morando no Santíssimo. habitando en el lugar E o que santísimo. nós vamos experimentar? ¿Qué es lo que vamos a Que a experimentar? palavra do Senhor é suficiente, Que la palabra del Señor es que suficiente, a face do Senhor é que suficiente. el rostro del Señor es suficiente, Tudo mais Ele fará. todo lo demás Él lo hará. Ele é um novo caminho, Él es un nuevo camino Ele é um vivo caminho. y Él es un vivo camino. Por isso Isaías 52 diz assim: Por eso Isaías 52 dice así: o Senhor irá adiante de vós, el Señor irá delante de vosotros e Ele mesmo será a vossa retaguarda. y Él mismo será vuestra retaguardia. Que maravilhoso! Qué maravilloso. Quando nós habitamos na morada do Altíssimo, Cuando nosotros habitamos en la morada del o Altísimo, Senhor é a nossa vanguarda el Señor es nuestra e vanguardia o Senhor é a nossa retaguarda, y el Señor es nuestra retaguardia, porque moramos no Santíssimo. porque habitamos en el lugar santísimo. Então é isso que nós encontramos nestes versículos. Es eso lo que nosotros encontramos en estos versículos. Ainda uma coisa a mais antes de buscar explicar esses versículos. Y ahora una cosa más antes de intentar explicar estos versículos. Essa morada não é apenas individual. Esta morada no es solo individual. Esse é um outro segredo aqui muito importante. Este es otro secreto muy importante aquí. Todas as conjugações dos verbos estão no plural. Todas las conjugaciones de los verbos están en plural. O livro de Hebreus é uma exortação no plural El libro de Hebreos es una exhortación en e plural não no singular. y no en singular. Ele diz: temamos que não entremos no descanso. Él dice: temamos pues que no entremos en el descanso. Ele diz: esforcemos-nos para entrar no descanso. Él dice: esforcémonos por entrar en el descanso. Sempre na primeira pessoa do plural. Siempre en la primera persona del plural. Nós. Nosotros. Por quê? ¿Por qué? Quem fala nessa epístola? ¿Quién habla en esta Não epístola? sabemos qual é seu autor humano. No sabemos cuál es el autor humano. Não podemos dizer é Paulo. No podemos decir es Pablo. Não podemos dizer é Lucas. No podemos decir es Lucas, É Apolo. Apolos. Embora tenhamos nossas opiniões. Aunque tengamos nuestras Mas opiniones. não podemos dizer. Pero no podemos decir. Mas podemos dizer. Pero podemos decir. É o Espírito Santo Es el Espíritu Santo dizendo nós. diciéndonos. O Espírito Santo El Espíritu Santo e nós. y nosotros. Juntos. Juntos. Porque Ele veio habitar em nós. Porque Él vino a habitar en nosotros. Então, quando o Espírito Santo diz temamos não entrar no descanso, Entonces cuando el Espíritu Santo dice temamos no entrar en el descanso, quem teme? ¿quién O teme? Espírito Santo El Espíritu Santo e nós. y nosotros. Ele teme que nós não entremos no Él descanso, teme que nosotros no entremos en el porque descanso. Deus tem tudo preparado. Porque Dios tiene todo O preparado. Espírito Santo já veio habitar em nós. Y el Espíritu Santo ya vino a habitar en nosotros. Então, o que nos impede? Entonces, ¿qué es lo que nos impide? Nada poderia nos impedir. Nada nos puede impedir. Então, graças ao Senhor por essas exortações no plural. Entonces, gracias al Señor por estas exhortaciones en É o plural. Espírito Santo falando diretamente a nós. Es el Espíritu Santo hablando directamente a nosotros. Então, essa morada no Santíssimo é coletiva. Entonces, esta morada en el Santísimo es Que colectiva. coisa preciosa é essa? Cosa preciosa es Porque esta. nós poderíamos dizer assim: Porque nosotros podríamos se decir essa así, morada não fosse coletiva, si esta morada no fuese se colectiva, fosse apenas individual, si fuese solo individual, nós não necessitaríamos uns dos outros. nosotros no necesitaríamos los unos de los Não otros. precisaríamos da reunião dos santos. No necesitaríamos de la reunión de los santos. Não precisaríamos exortar-nos uns aos outros. No necesitaríamos exhortarnos unos a Nós otros. seríamos suficientes. Nosotros seríamos suficientes. Eu moro no Santíssimo.
Yo habito en el Santísimo. Você mora no Santíssimo. Tú habitas en el E Santísimo. nós somos suficientes. Y nosotros somos Mas suficientes. não é isso que esse livro ensina. Pero no es eso lo que este libro enseña. Esse livro ensina que nós não somos suficientes. Este libro nos enseña que nosotros no somos Que suficientes. essa morada é coletiva. Que esta morada es colectiva. E ensina que até mesmo para morarmos de maneira plena, Y nos enseña que hasta para morar de una manera plena, nós vamos precisar uns dos outros. nosotros vamos a necesitar los unos de los otros. Sem uns e outros, Sin los unos de los otros, não podemos habitar plenamente no Santíssimo. no podemos habitar plenamente en el lugar Por santísimo. isso, por exemplo, a palavra juntamente em Efésios é tão importante. Por eso la palabra juntamente en Efesios es tan importante. Paulo usa 3 ou 4 vezes, Pablo la usa 3 o 4 com um veces, sentido muito importante. con un sentido muy importante. Por exemplo, Por ejemplo, nós estávamos mortos nosotros estábamos muertos e Ele nos deu vida y Él nos dio vida juntamente juntamente com Cristo. con Cristo. E juntamente com Cristo Y juntamente con Cristo nos ressuscitou nos resucitó e nos fez assentar nos lugares y celestiais. nos hizo sentar en los lugares celestiales. Capítulo 2, versículos 5 e 6. Capítulo 2, versículos 5 y 6. E nos versos 20 a 22 do capítulo 2, Y los versículos 20 al 22 del capítulo nós 2. estamos sendo edificados juntamente Nosotros estamos siendo edificados juntamente para a habitação de Deus no Espírito. para habitación de Dios en el Espíritu. Não apenas edificados individualmente. No solamente edificados individualmente. Isso também é verdade. Eso también es verdad. Estamos sendo edificados individualmente. Estamos siendo edificados individualmente. Mas essa edificação individual, Pero esta edificación individual, ela tem um escopo, ella tiene um alcance, sí, un alcance, um propósito un propósito coletivo colectivo e não individual. y no individual. Então, juntamente estáis sendo edificados Entonces, juntamente estáis siendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. para la morada de Dios en el Espíritu. E ainda há mais um verso maravilhoso. Y aún más, un versículo Efésios maravilloso. 3,18. Efesios 3:18. Juntamente com todos os santos, Juntamente con todos los santos. nós poderemos compreender Nosotros podríamos a comprender largura, la a anchura altura, La altura, a profundidade, a profundidade. o comprimento. y la longitud. Do que? ¿De qué? Do eterno propósito de Deus em Cristo Del Jesus. eterno propósito de Dios en Cristo Jesús. Descrito no versículo 11. Escrito en el versículo 9. 11, Onze. Efésios 3,11. Efesios 3:11. Nenhum de nós é suficiente para compreender isso só, Ninguno de nosotros es suficiente para comprender esto solo, junto com todos os santos. junto con todos los santos. Então, aqui na Epístola aos Hebreus, Entonces aquí en la epístola a los Hebreos, nós vamos perceber que morar no Santíssimo nosotros nos vamos a percibir que habitar en el lugar santísimo não é apenas uma questão individual, no es solo un asunto individual, é um assunto coletivo. es un asunto colectivo. É para tentar explicar isso, vamos colocar assim. Para intentar explicar esto, vamos a colocar esto. Quando damos um passo em direção ao Senhor, Cuando damos un paso en dirección al na Señor, nossa vida individual, en nuestra vida individual, necessariamente necesariamente isso tem reflexo no corpo de Cristo. eso tiene una repercusión en el cuerpo de Cristo. Como sabemos disso? ¿Cómo sabemos eso? 1 Coríntios 12. 1 Corintios 12. Quando um membro sofre, Cuando un miembro sufre, todos sofrem com ele. todos sufren con él. Paulo não usa a palavra no futuro. Pablo no usa la palabra en el futuro. Todos sofrerão com ele. Todos sufrirán con él. E também ele não usa um imperativo, Y tampoco él usa un imperativo, como se ele dissesse: como si él dijese, quando um membro sofre, cuando un miembro sufre, todos devem sofrer com ele. todos deben sufrir con él. Não. No. Ele mostra uma realidade espiritual. Él muestra una realidad espiritual. Quer nós saibamos ou não, Que nosotros sepamos o no, quer percebamos ou não, quiera que nosotros percibamos o a no, realidade espiritual é a seguinte: la realidad espiritual es la quando siguiente. um membro sofre, Cuando un miembro sufre, todos sofrem com ele. todos sufren con él. Quando um deles é honrado, Cuando un miembro es honrado, todos se regozijam. todos se regocijan. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Sobretudo, a nossa realidade é corporativa. Sobre todo nuestra realidad es corporativa. Agora, ela é também individual. Ahora, ella también es individual. Então, quando damos nossas respostas em direção ao Senhor, Entonces, cuando damos estas respuestas en dirección al e Señor, o Senhor reage em direção a el nós, Señor también reacciona en dirección a nosotros. isso tem um reflexo no corpo. Eso tiene una repercusión en el cuerpo. Quanto mais aprendemos isso, Cuanto más aprendemos esto, mais significativa se torna a vida do corpo. más significativa se vuelve la vida del cuerpo. Porque a igreja não é um clube social, Porque la iglesia no es un club social, não é uma entidade de amigos. no es una entidad de amigos. Graças ao Senhor, porque somos amigos. Gracias al Señor porque somos Mas amigos, somos muito mais que isso. pero somos mucho más que eso. Somos o corpo de Cristo, Somos el cuerpo de Cristo, habitados pelo Espírito Santo. habitados por el Espíritu A Santo. Bíblia diz que nós somos membros de Cristo, La
La Biblia nos dice que somos miembros de Cristo, mas também diz que somos membros uns dos outros. pero también nos dice que somos miembros los unos E de los otros. precisamos colocar essas coisas juntas. Necesitamos colocar estas cosas juntas. Não há nenhum tipo de profissão de fé No hay ningún tipo de profesión de que fe possa dizer: que pueda decir, eu e Cristo na minha casa somos suficientes. yo y Cristo en mi casa somos suficientes, Porque não somos suficientes. porque no son suficientes. Nenhum de nós pode se chamar de noiva de Cristo. Ninguno de nosotros se puede llamar de novio de Cristo, Porque a noiva de Cristo não é pessoal, porque la novia de Cristo no es personal, não é individual, no es individual, é coletiva. es colectiva. Então esse chamado para morar no Santíssimo Entonces este llamado para morar en el lugar é santísimo um chamado corporativo. es un llamado Então corporativo. vamos ver o que ele significa. Entonces vamos a ver lo que esto significa. Vamos ler de novo os versículos 19 a 21. Vamos a leer de nuevo los versículos 19 al 21. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Sim. Não é precioso esse verso 20? ¿No es precioso este verso 20? Você lembra que quando o Senhor Jesus estava na cruz, a sua carne foi rasgada ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús estaba en la cruz? Su carne fue rasgada pela lança daquele soldado? por la lanza de aquel soldado. Você lembra o que os evangelistas registram? ¿Usted se acuerda de lo que los evangelistas registran? Que no momento em que nosso Senhor estava ali na cruz, expirando, Que en el momento que nuestro Señor estaba allí en la cruz expirando, quando sua carne foi rasgada, cuando su carne fue rasgada, então também o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. entonces también el velo del lugar santísimo se rasgó de arriba hacia abajo. Não é maravilhoso, irmãos? ¿No es maravilloso, hermanos? Aquele véu tinha 5 metros de altura. Aquel velo tenía 5 metros de altura. Estofo azul, púrpura e carmesim. Misturado Era com una tecido. mezcla entre azul y rojo. Púrpura, carmesim e linho fino. Sí, púrpura, carmesí y lino fino. Aquele véu com mais ou menos 5 metros de altura. Aquel velo medía más o menos 5 metros de altura. Sabe o que dizem os estudiosos? ¿Saben lo que dicen los estudiosos? Se alguém quisesse rasgar aquele véu, Si alguno quisiera rasgar aquel velo, ele deveria colocar 2 juntas de bois, tendría que colocar 2 yuntas de bueyes, uma de cada lado, una de cada lado, e aquele véu ao meio amarrado. y aquel velo al medio amarrado. E quando essas juntas de bois se separassem, Y cuando esas yuntas de bueyes se separasen, então o véu seria rasgado. entonces el velo sería rasgado. Ou seja, O sea, ele nunca poderia ter sido rasgado por mãos humanas. él nunca podría haber sido rasgado por manos humanas. Por isso é dito que ele se rasgou de alto a baixo, Por eso es dicho que él se rasgó de arriba hacia abajo, e não de baixo a alto. no de abajo hacia arriba. Porque a salvação vem do Senhor. Porque la salvación viene del Señor. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque el Verbo se hizo carne y habitó entre De nosotros, cima para baixo. de arriba hacia abajo. E o véu foi assim também rasgado. Y el velo fue así también rasgado. Para quê? ¿Para qué? Para que tivéssemos um novo e vivo caminho. Para que tuviésemos un nuevo y vivo camino, Aberto pelo véu. abierto por el velo. Isto é. Esto es. O que é o véu? ¿Qué es el velo? O que significava o véu do tabernáculo? ¿Qué significaba el velo del A tabernáculo? carne de Cristo. La carne de Cristo. Quando a carne de Cristo foi rasgada, Cuando la carne de Cristo fue rasgada, então o Santo dos Santos foi aberto. entonces el lugar santísimo fue abierto. E o versículo 21 Y el versículo 21 diz assim: dice así: temos grande sacerdote sobre a casa de Deus. teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Que verso maravilhoso. Qué verso maravilloso. Porque o véu foi rasgado, Porque el velo fue rasgado. então a casa espiritual de Deus, Entonces la casa espiritual de Dios, não a casa terrena, no la casa terrena, não o tabernáculo, No el tabernáculo, nem mesmo o templo, ni el templo, mas a casa espiritual de Deus. sino la casa espiritual de Dios. Lembra do capítulo 10 de Hebreus? ¿Se acuerda del capítulo 10 de Diz Hebreos? que Jesus é ministro do santuário Dice que Jesús es ministro del e santuario do verdadeiro tabernáculo. y del verdadero tabernáculo. Verdadeiro tabernáculo. El verdadero Porque o tabernáculo. tabernáculo terreno é figura. Porque el tabernáculo terreno es figura. O Senhor Jesus é ministro do tabernáculo celestial. El Señor Jesús es ministro del tabernáculo Então, celestial. quando ele rasga o véu, Entonces cuando Él rasga el velo, e ele então, após a sua ressurreição, ele ascensa ao céu, entonces cuando Él es resucitado y asciende a los cielos, ele é entronizado, Él es entronizado. então o tabernáculo de Deus, Y entonces el tabernáculo de Dios com os homens, con los hombres é instituído. es instituido. Agora o véu está rasgado. Ahora el velo está rasgado. Nosso Senhor está entronizado. Tu Señor está E entronizado. nós temos ousadia Nosotros tenemos osadía e intrepidez. y intrepidez. Por quê? ¿Por qué? Por causa do seu precioso sangue. Por causa de su preciosa sangre. Nada pode nos separar. Nada nos puede separar. Então entramos com ousadia.
Entonces entramos con osadía. Agora, quais são os passos Ahora, ¿cuáles son los pasos para morarmos no Santíssimo? para habitar en el lugar E santísimo? aqui então nós vamos ver por que o livro de Hebreus é uma palavra de exortação. Entonces aquí nosotros vamos a ver por qué el libro de Hebreos es una palabra de exhortación. Aqui está dos exemplos. Acá hay uno de los ejemplos. Então vamos olhar o verso 22. Entonces vamos a ver el verso 22. Como podemos morar no Santíssimo? ¿Cómo podemos habitar en el lugar santísimo? Primeira demanda do Espírito Santo. La primera demanda del Espíritu Santo. Preste atenção. Ponga atención. Aproximemo-nos com sincero coração. Acerquémonos con corazón sincero. Essa é a primeira reivindicação. Esta es la primera Não é reivindicación. precioso, irmão? ¿No es precioso, O hermano? Espírito Santo poderia começar por outros aspectos. El Espíritu Santo podría comenzar por otros Mas aspectos. olha onde ele começou. Pero mire dónde él comenzó. Olha a primeira coisa que ele requer de nós. Mire la primera cosa que él requiere de nosotros. Sincero coração. Un corazón sincero. O que significa? ¿Qué es lo que significa? Não podemos brincar de esconde-esconde com Deus. No podemos jugar a las escondidas con Dios. Hebreus capítulo 4, verso 13 diz assim: Hebreos capítulo 4, verso 13 dice: todas as coisas estão descobertas, todas las cosas están descubiertas nuas e patentes, y desnudas y patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Sincero coração. Un corazón sincero Significa que nós devemos permitir, significa que nosotros debemos permitir, desejar, que desear a luz de Deus penetre nos nossos corações. que la luz de Dios penetre en nuestros Que corazones, não haja coisas escondidas em nossos corações. que no hayan cosas escondidas en nuestro corazón, Pecados não confessados. pecados no confesados, Atitudes não julgadas. actitudes no juzgadas, Relacionamentos quebrados. relacionamientos quebrados. Se isso acontecer, Si eso aconteciere, nós não podemos morar no Santíssimo. nosotros no podemos morar en el lugar santísimo. Então, sincero coração é a primeira demanda do Espírito Santo. Entonces, corazón sincero es la primera demanda del Espíritu, Tão importante. tan No importante. Salmo 51, El Salmo 51, Davi estava confessando seu pecado. David estaba confesando su pecado. No Salmo 32, En el Salmo 32, ele descreve qual era o seu coração diante daquele pecado. él dice cuál era su corazón delante de aquel pecado. Enquanto calei os meus pecados, En cuanto callé mis pecados, envelheceram os meus ossos, se envejecieron mis huesos pelos constantes gemidos. por los constantes gemidos. O meu vigor se tornou em uma sequidão. Mi vigor se tornó en sequedad. Então ele escreve o Salmo 51, Entonces él escribe el Salmo 51, um salmo paralelo ao Salmo un 32. salmo paralelo al Salmo 32. E ele diz ali algo maravilhoso. Y él dice allí algo maravilloso. Ele diz assim: Él dice así: Tu, ó Deus, tú, oh Dios, te agradas da verdade no íntimo. te agradas de la verdad en lo íntimo. Isso é um sincero coração. Es un corazón sincero. Verdade no íntimo. Verdad en lo Que íntimo. essa verdade venha nos iluminar. Que esta verdad venga a iluminar. Que essa verdade venha nos julgar. Que esta verdad venga a juzgar. Que essa verdade venha nos expor. Que esta verdad venga a exponernos. Essa é a primeira grande necessidade para morarmos no Santíssimo. Esta es la primera gran necesidad para morar en el lugar santísimo. João escreveu assim na sua epístola: Juan escribió así en su epístola: o que mais me alegra lo que más me é alegra saber es que saber os meus filhos andam na verdade. mis hijos andan en la verdad. Esse é sincero coração. Eso es un corazón Quão sincero. importante isso é, irmão? Cuán importante es esto, hermano. Permitir que a luz de Deus penetre. Permitir que la luz de Dios penetre. Sonda-me, ó Deus. Examíname, oh Dios. Conhece o meu coração. Conoce mi corazón. Prova-me, ó Deus. Pruébame, oh Dios. Conhece meus pensamentos. Conoce mis pensamientos. Vê se há em mim algum caminho mau. Ve si hay en mí camino de E perversidad. guia-me pelo caminho eterno. Y guíame por el camino eterno. Sem isso, Sin eso, não podemos morar no Santíssimo. no podemos habitar en el lugar santísimo. Nosso privilégio é tão alto, irmão. Tu privilegio es tan alto, Mas hermano. nós podemos perder o nosso Pero privilégio. nosotros podríamos perder nuestro Na privilegio. verdade, essa é a grande nota do livro de Hebreus. La verdad está la gran nota del libro de Hebreos. Nós temos uma herança reservada para nós. Nosotros tenemos una herencia reservada para nosotros. Agora e quando nosso Senhor voltar. Ahora y cuando nuestro Señor volviese. Podemos desfrutar dela agora, Podemos disfrutar de ella ahora como um antegozo, como un antegozo. e vamos experimentá-la plenamente quando o Senhor voltar. Vamos a experimentarla plenamente cuando nuestro Señor Mas Jesús quanto a vuelva. nós, o que pode acontecer conosco? Pero en cuanto a nosotros, ¿qué puede acontecer con nosotros? Nós podemos nos furtar a desfrutar essa herança. Nosotros podríamos Deixar de desfrutar essa herança. dejar de disfrutar esta herencia. Em primeiro lugar, En primer lugar, porque não mantemos um sincero coração. porque no mantenemos un corazón sincero. Sabe que essa palavra, como ela é colocada numa das traduções do Velho Testamento, chamada a Vulgata Latina, essa palavra, ¿Sabe cómo esta palabra es nombrada como la Vulgata a Vulgata em latim, en latín? sinceros,
Sinceros significa sem cera. significa sincera. Que interessante. Qué interesante. O Espírito Santo está dizendo que o nosso coração El Espíritu Santo está diciendo que nuestro corazón não pode estar coberto com cera. no puede estar cubierto con cera. Essa é uma outra maneira de dizer hipocrisia. Eso es otra manera de decir hipocresía, Apresentando o que não somos. presentándonos como algo que no somos, Aparentando o que não temos. aparentando lo que no tenemos. Então, em primeiro lugar, Entonces, en primer lugar, aproximemo-nos acerquémonos com sincero coração. con un corazón sincero, Uma imensa necessidade. una inmensa necesidad. Qual é a segunda delas? ¿Cuál es la segunda de ellas? Plena certeza de fé. En plena certidumbre de fe. Para colocar essa frase de uma maneira bem simples, Para poner esta frase de una manera bien simple, devemos estar convictos debemos estar convencidos. de que nós temos um santuário celestial, Nosotros tenemos un santuario celestial, temos um sumo sacerdote assentado nesse santuário, tenemos un sumo sacerdote sentado en ese santuario, temos um véu rasgado, tenemos un velo rasgado, temos um sangue derramado tenemos una sangre derramada e temos um Deus disponível. y tenemos un Dios disponible. Isso é plena certeza de fé. Eso es plena certeza de fe. Que maravilhoso, irmão. Qué maravilloso, hermanos. Plena certeza de fé. Plena certeza de fe. Nós não duvidamos. Nosotros no dudemos. Nós não vemos nenhuma dessas coisas Nosotros no vemos ninguna de estas com cosas estes olhos, con estos ojos, mas temos plena convicção pero tenemos plena em convicción nosso coração, en nuestro corazón, em nosso en espírito, nuestro espíritu, do santuário celestial, del santuario celestial, Cristo no trono, Cristo en el trono, sangue derramado, la sangre véu derramada, rasgado, el velo rasgado, caminho un aberto camino abierto e Deus y disponível. un Dios disponible. Como o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Como el Señor Jesús nos enseñó a orar. Pai nosso. Padre nuestro. Pai Padre é o nome cristão de Deus. es el nombre cristiano de Dios. No Velho Testamento, En el Antiguo ele Testamento, não era chamado Pai. Él no era llamado Padre, É o Senhor Deus Todo-Poderoso. el Señor Dios Todopoderoso. Mas no Novo Testamento, Pero en el Nuevo Testamento, Pai, Padre, Pai nosso, Padre nuestro, vós orareis assim. vosotros oraréis así. Por quê? ¿Por qué? Deus disponível. Un Dios disponible. Abba, Pai. Abba, Que Padre. precioso, irmão. Qué precioso, hermano. Isso é plena certeza de fé. Esto es plena certidumbre de fe. Ainda que sejamos atribulados, Incluso aunque seamos atribulados, ainda que sejamos afligidos, aunque seamos afligidos, plena certeza de fé. plena certeza de Que fe. coisa maravilhosa. Qué cosa maravillosa. Amados, quando nós olhamos a partida para o Senhor de algum servo de Deus, Hermanos, cuando nosotros miramos la partida al Señor de algunos siervos de Dios, graças a Deus pela história da igreja. gracias al Señor por la historia de la iglesia. Quanta história nós temos. ¿Cuánta historia tenemos? Não somos um povo sem história. No somos un pueblo sin historia. Nós temos 2000 anos de história. Nosotros tenemos 2000 años de historia. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Quando Señor. nós olhamos esses servos de Deus, Cuando miramos a estos siervos de e em Dios, particular alguns deles, como partiram para o Senhor, y en particular algunos de ellos cómo partieron al Señor, isso nos impressiona tanto. esto nos impresiona tanto. Plena certeza de fé. Plena certeza de fe. Você já ouviu falar sobre George Whitefield? ¿Usted ya oyó hablar sobre George Whitefield? Ele foi um dos homens, dos servos que o Senhor usou no século XVIII, Fue uno de los hombres siervos de Dios que el Señor ocupó en el siglo no XVIII, chamado avivamento do século XVIII. en el llamado avivamiento del siglo XVIII. Vários homens de Deus foram usados naquela época. Varios hombres de Dios fueron usados en aquella época. Jonah Edwards nos Estados Unidos, Jonathan Edwards en Estados Unidos, John Wesley, John Wesley, George Whitefield George e Whitefield outros. y otros. Certa vez George Whitefield estava indo de um povoado a outro para pregar o Evangelho. En cierta ocasión, George Whitefield estaba yendo de un pueblo a otro para predicar el Evangelio de Dios. E certa vez ele disse uma frase assim: En cierta ocasión, él dijo una frase así: Eu estou cansado, yo estoy cansado, não da obra de Deus. no de la obra de Dios, Eu estou cansado na obra de Deus. yo estoy cansado en la obra de Dios. Tão ativo ele era na obra de Deus. Tan activo él era en la obra de O Dios. Espírito Santo havia sido derramado ali. El Espíritu Santo había sido derramado y Milhares de almas se converteram. millares de almas convirtiéndose. George Whitefield chegava a pregar 2, 3, 4 mensagens no mesmo dia. George Whitefield llegaba a predicar 2, 3, 4 mensajes en el mismo día. Ele ia para o seu leito esgotado. Él iba a su cama agotado, Muitos dias, muchos días, pregando muitas mensagens por dia. predicando muchos mensajes por día. Certa vez ele estava indo de um lugar a outro para pregar o Evangelho. Cierta vez él estaba yendo de un lugar a otro para predicar el E Evangelio. viajou todo dia Y viajó todo un día em um lombo de um animal. a los lomos de un animal. E ainda não chegou no seu destino. Y aún no llegaba a su destino. No final da tarde ele parou em uma pousada. Al final de la tarde él paró en una posada.
E desceu do seu animal. y descendió de su animal. E para sua surpresa, Y para su sorpresa, quando ele chegou ali, cuando él llegó allí, já havia várias pessoas aguardando por ele. ya habían varias personas esperándole. Não eram convertidos. No eran convertidos, Estavam aguardando por ele. le estaban esperando. E disseram assim a Y ele. dijeron así a él: Whitefield, Whitefield, pregue a palavra para nós. predique la palabra a nosotros. Ele olhou para aquelas pessoas Él miró a esas personas e disse assim: y les dijo así: eu estou esgotado. yo estoy agotado, Eu não tenho nenhuma força. yo no tengo ninguna fuerza. Viajando durante todo o dia. Viajé durante todo el Quem día. sabe amanhã pela manhã. ¿Quién sabe mañana por la mañana? Ele então acendeu uma vela, um E ele- cacho de sal, Y él entonces encendió una vela e começou a subir as escadas na pousada, y comenzó a subir las escaleras en la posada, onde ele ia dormir no aposento superior. porque él iba a dormir en un aposento superior. Quando ele começou a subir as escadas, Cuando él comenzó a subir las escaleras, ele parou no meio da escada él paró en el medio de las escaleras e se virou para aquelas pessoas que estavam ali y aguardando se volvió a aquellas personas que le estaban esperando e começou a pregar o evangelho. y comenzó a predicar el E Evangelio. pregou o evangelho. Y predicó el E Evangelio. pregou o evangelho até aquela vela se consumir inteira. Y predicó el Evangelio hasta que aquella vela se consumió completa. Subiu para o seu quarto, Subió a su cuarto, deitou na sua cama se acostó en su cama e partiu para o Senhor. y partió para el Señor. Que maravilhoso, irmão. Qué maravilloso, Uma hermano. vida gasta no serviço do Senhor. Una vida gastada en el servicio al Señor. Plena certeza de fé. Plena certidumbre de fe. Esse era o ambiente no qual esse irmão vivia Este era el ambiente en el cual este hermano vivía e no qual ele servia. y en el cual él servía. Plena certeza de fé. Plena certeza de fe. Tendo os corações purificados de uma má consciência. Teniendo los corazones purificados de una mala conciencia. Que coisa importante. Qué cosa importante. Veja essas demandas uma por uma. Ve estas demandas una a una. Não podemos permanecer no Santíssimo com uma má consciência. No podemos habitar en el lugar santísimo con una mala O conciencia. Espírito Santo não pode estar ferido em nós. El Espíritu Santo no puede estar herido en nosotros. Por isso o autor mesmo de Hebreus, no capítulo 13, verso 18, ora assim. Por eso el autor mismo de Hebreos, en el capítulo 13, verso 18, ora así. Ele diz assim: Él dice así: orai por nós, orad por nosotros, porque estamos persuadidos porque estamos persuadidos de termos uma boa consciência, que tenemos una buena conciencia, para viver condignamente em todas as coisas. deseando conducirnos bien en todo. Boa consciência. Una buena conciencia. Paulo disse no seu testemunho: Pablo dice en su testimonio: Deus a quem sirvo com boa consciência, Dios a quien sirvo con buena conciencia, desde os meus antepassados. desde mis antepasados. Que coisa importante é a consciência, irmão. Cosa importante es la conciencia, hermano. Consciência no nosso homem interior é como uma porta. Conciencia en nuestro hombre interior es como una puerta. Para se conservar, para nos ajudar a entender o que conservar fora Para ayudarnos a comprender qué conservar afuera e o que conservar dentro. y conservar dentro. Uma porta. Una puerta. Se a nossa consciência é ofendida, Si nuestra conciencia es ofendida, então nós somos maculados. entonces nosotros somos manchados. Em nossas vidas irão entrar coisas que não agradam ao Senhor. En nuestras vidas irán a entrar cosas que no agradan al Señor. E o contrário também. Y por el contrario también, De dentro de nossas vidas desde dentro de nuestras vidas irão sair coisas irán a salir cosas que não agradam ao Senhor. que no agradan al Señor. Por isso a consciência funciona como porta. Por eso es que la conciencia funciona como una puerta. Por isso precisamos guardar uma boa consciência Por eso necesitamos guardar una buena diante conciencia de Deus delante de Dios e dos homens. y de los hombres. Então essa é uma outra demanda do versículo 22. Entonces esta otra demanda del versículo 22. Corações purificados de má consciência. Corazones purificados de mala conciencia. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 1. Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 1. Nossa glória é esta, Nuestra gloria es esta, de termos uma boa consciência. que tenemos una buena conciencia. Ele escreve assim a Timóteo: Él escribe así a Timoteo. alguns rejeitaram a boa consciência. Algunos rechazaron la buena E conciencia. qual foi o resultado? ¿Y cuál fue el resultado? Vieram a naufragar na fé. Vinieron a naufragar en cuanto a la fe. Não podemos conservar a fé No podemos conservar la com fe uma consciência maculada, con una conciencia manchada. manchada. Por isso, essa é a demanda do Espírito Santo Por aqui. eso esta es la demanda del Espíritu Santo. Mais uma delas. Una más de ellas. Purificados da má consciência. Purificados de mala conciencia. Mais uma demanda em seguida. Y una demanda más. Lembre-se que esses são demandas para podermos morar no Santíssimo. Recuerde que estas son demandas para habitar en el lugar Não santísimo. podemos negligenciar nenhuma delas, No podemos descuidar ninguna de porque ellas. estão todas aqui em uma lista só. Porque están todas juntas en una sola lista. Então, qual é o próximo item?
Entonces, ¿cuál es el próximo ítem? Lavado o corpo com água pura. Lavado los cuerpos con agua pura. O que isso significa? ¿Qué es lo que esto Nós significa? poderíamos pensar. Nosotros podríamos pensar, Isso é coisa do Velho Testamento. eso es algo del Antiguo Testamento. As purificações com água no Velho Testamento. Las purificaciones con agua en el Antiguo Testamento. Não tem nada a ver com isso. No, no tiene nada que ver con O eso. autor está usando uma figura, El autor está usando una figura, mas com o entendimento do Novo Testamento. pero con un entendimiento del Nuevo Testamento. Qual é o entendimento do Novo Testamento? ¿Cuál es el entendimiento del Nuevo Testamento? Apresenteis os vossos corpos Que presentéis vuestros cuerpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a como un Deus. sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Irmãos, aqui nós podemos enganar tanto. Hermano, nosotros aquí podríamos engañarnos tanto Quando nós separamos espírito e corpo. cuando separamos espíritu y cuerpo. Os gnósticos faziam isso. Os gnósticos. Los gnósticos hacen eso. Eles diziam assim: Ellos hicieron así. o que acontece no seu corpo, Lo que acontece en su o cuerpo, que você faz com seu lo corpo, que usted hace con su cuerpo, não afeta teu espírito. no afecta a tu espíritu. Isso eles diziam. Eso es una E herejía. também o contrário. Y también lo contrario. O que acontece no espírito Lo que acontece en el espíritu não afeta o corpo. no afecta al cuerpo. Isso é uma heresia. Y eso es una Não é herejía. isso que a Bíblia ensina. No es el camino, Não é o que a Bíblia ensina. no es lo que la Biblia enseña. Exatamente o contrário ela ensina. Exactamente lo contrario ella enseña. Tudo que ocorre no nosso espírito Todo lo que ocurre en nuestro espíritu afeta o nosso corpo. afecta a nuestro cuerpo. Tudo que ocorre no nosso corpo Todo lo que ocurre en nuestro cuerpo afeta o nosso espírito. afecta a nuestro espíritu. Por isso a palavra de Deus nos orienta tanto Por eso la palabra de Dios nos orienta com tanto relação ao nosso con falar, relación a nuestro com hablar, relação ao nosso vestir, con relación a nuestro vestir, com relação aos lugares onde frequentamos, con relación a los lugares donde frecuentamos, ambientes, ambientes, relacionamentos, o relacionamientos, que fazemos com o nosso corpo. lo que hacemos con nuestro cuerpo. Fostes comprados por preço. Fuiste comprado por precio. Agora, pois, glorificai a Deus Ahora puedes glorificar a Dios no vosso corpo. en vuestro cuerpo. Irmãos, até mesmo vamos pensar na oração. Hermanos, incluso vamos a pensar en la oración. Algumas pessoas acham que é desnecessário você se ajoelhar para orar. Algunas personas dicen que no es necesario arrodillarse para orar. É claro, você não precisa se ajoelhar todas as vezes que você ora. Ahora es claro, usted no necesita arrodillarse todas las veces que usted ora. Mas quão importante é Pero cuán importante es quando o nosso corpo cuando nuestro cuerpo se dobra diante do Senhor, se dobla delante del Señor, reconhecendo a sua supremacia. reconociendo su supremacía. Isso tem a ver com o nosso corpo. Eso tiene que ver con nuestro cuerpo. Nós não nos dobramos apenas em espírito, Nosotros no nos doblamos solo en espíritu, nós dobramos em corpo. nos doblamos en cuerpo. Porque era exigido que aqueles cristãos se ajoelhassem diante daquelas estátuas dos imperadores. ¿Qué le era dicho a esos cristianos que se arrodillasen frente a las estatuas de los emperadores? Porque esse dobrar o seu corpo Porque esse doblar de su cuerpo significa adoração. significa Quando adoración. você dobra o seu corpo, Cuando usted dobla su cuerpo, você rende tudo que está em você. usted rinde todo lo que está en usted. É uma atitude externa Es una actitud externa que reflete uma qualidade interior. que refleja una realidad interior. Que coisa importante, irmão. Cosa importante, hermano. Nós costumamos separar essas duas coisas. Nosotros acostumbramos a separar esas dos cosas. Então não cuidamos do nosso corpo, Entonces no cuidamos nuestro cuerpo, não nos vestimos de maneira decente, no nos vestimos de manera decente, comemos demais, comemos de más, dormimos demais, dormimos de más, frequentamos lugares errados, frecuentamos lugares cerrados, porque não temos um entendimento claro. porque no tenemos un entendimiento O claro nosso corpo que nuestro cuerpo é santuário es santuario do Espírito Santo. del Espíritu Santo. Então aí no livro de Hebreus Entonces aquí en el libro de Hebreos diz lavado o corpo com água pura. dice lavado los cuerpos con agua pura. Que coisa importante. Qué cosa importante. Irmãos, em 1 Coríntios capítulo 6, Hermanos, en 1 Corintios capítulo 6, veja o que diz o verso 13. vea lo que dice el verso 13. 1 Coríntios 6,13. 1 Corintios 6:13. Os gnósticos da época de Paulo, ¿no? na verdade, havia uma semente de gnosticismo na época de Paulo. La verdad había una simiente de gnosticismo en la época de Pablo. Eles apenas foram reconhecidos como um movimento filosófico Ellos solamente fueron reconocidos como un movimiento filosófico no século en II, el siglo II, depois da morte dos apóstolos. después de la muerte de los Mas apóstoles. já havia uma semente do gnosticismo na época dos apóstolos. Ya había una simiente de gnosticismo en la época de los apóstoles. Sabe o que eles diziam? ¿Saben lo que ellos decían? 1 Coríntios 6,13. 1 Corintios 6:13. Os alimentos são para o estômago Los alimentos son para el e o estómago estômago para os alimentos. y el estómago para los Você alimentos. entende o que isso significa? ¿Usted entiende lo que Se significa? você tem estômago Si usted tiene e estómago, se existe alimento, si existe alimento, então coma à vontade. entonces coma. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Então Paulo diz, citando a frase deles, Entonces Pablo dice, citando la frase de ellos, os alimentos para o estômago, los alimentos para el o estómago, estômago para os el alimentos. estómago para los alimentos. Mas então ele completa assim, Pero Pablo completa así. mas Deus destruirá Pero Dios destruirá tanto estes
como aqueles. tanto estos como aquellos. E a próxima frase diz assim: Y la próxima frase dice así: porém, o corpo não é para a impureza, pero el cuerpo no es para la impureza, mas para o Senhor. sino para el Señor. O corpo. El cuerpo. Por que Paulo não disse o espírito? ¿Por qué Pablo no dice el Por espíritu? que Paulo não disse a alma? ¿Por qué Pablo no dice el alma? Por que Paulo disse o corpo? ¿Por qué Pablo no dice el cuerpo? Porque quando ele usa essa expressão corpo, Porque cuando él usa esta expresión cuerpo, sempre, siempre, na linguagem de Paulo, en el lenguaje de ele Pablo, está se referindo a tudo o que nós somos. él se está refiriendo a todo lo que E nosotros não somos. apenas esse revestimento exterior, Y no solamente este revestimiento mas exterior, tudo que nós somos. sino todo lo que nosotros somos. O corpo não é para a impureza, El cuerpo no es para la impureza, mas para o Senhor. sino para el Señor. E o Senhor Y el Señor para o corpo. para el cuerpo. Irmãos, o quanto nós temos experimentado isso em nossas vidas cristãs? Entonces, hermanos, ¿cuánto hemos experimentado de esto en nuestra vida cristiana? O Senhor é para o corpo. El Señor es para el cuerpo. Deixa-me citar uma experiência de Paulo. Déjeme citar una experiencia de Pablo. Segundo aos Coríntios, capítulo 1. Segundo a los Corintios, capítulo 1. Ele escreve assim: Él escribe así: não quero que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. no quiero que ignoréis la naturaleza de la tribulación que nos sobrevino en Asia, Foi além das nossas forças. que fue más allá de nuestras fuerzas. E isso para que não confiemos em nós mesmos, Y eso para que no confiemos en nosotros mas no mismos, Deus que ressuscita os mortos. sino en el Dios que resucita a los muertos. O que Paulo está querendo dizer? ¿Qué es lo que Pablo está queriendo Que decir? quando aquelas provações foram além das suas forças, Cuando esas pruebas fueron más allá de sus fuerzas, além da sua capacidade de suportar, más allá de su capacidad de soportar, o que ele experimentou? ¿qué es lo que él experimentó? Que o Senhor é para o corpo. Que el Señor es para el cuerpo. Que maravilhoso. Qué maravilloso. O poder da sua ressurreição. El poder de su resurrección. Então, irmãos, esse assunto do corpo, Entonces, hermanos, este asunto del cuerpo, tão necessário tan necesario, ser resgatado entre nós. ser rescatado entre nosotros. O Senhor é para o corpo. El Señor es para el cuerpo. E o corpo é para o Y Senhor. el cuerpo es para el Señor. Ele deseja nos conservar íntegros em tudo. Él nos desea conservar íntegros en todo. Nosso espírito, alma e corpo. Nuestro espíritu, alma y cuerpo. Para a vinda do nosso Senhor Jesus. Para la venida del Señor Jesús. Então esse é o sentido de lavar o corpo com água pura. Entonces, ese es el sentido de lavar nuestros cuerpos con agua pura. Vamos completar essas demandas aqui. Vamos a completar estas demandas aquí. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Esperança. Esperanza. Uma outra demanda. Una otra Para demanda. podermos habitar no Santíssimo. Para poder habitar en el Nós Santísimo. não podemos morar no Santíssimo sem uma viva esperança. Nosotros no podemos habitar en el lugar santísimo sin una viva esperanza. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque essa habitação no Santíssimo Porque esta habitación en el Santísimo não tem a ver apenas com a nossa realidade presente. no tiene que ver solamente con nuestra realidad presente, Tem a ver com a nossa realidade futura. tiene que ver con nuestra realidad futura. Quando nosso Senhor Jesus voltar, Cuando nuestro Señor Jesús vuelva, então nós ouviremos aquela voz: entonces nosotros escucharemos aquella voz. eis o tabernáculo de Deus com os homens. Y aquí el tabernáculo de Dios con nosotros. Deus habitará com eles. Dios habitará con ellos. Eles serão povos de Deus. Ellos serán pueblo de Dios. Ele se enxugará dos olhos toda Y lágrima. Dios enjugará de ellos toda lágrima. Então, guardemos firme a confissão da esperança. Entonces guardemos firme, sin fluctuar, la profesión de la esperanza. Hoje nós já podemos morar no Santíssimo. Hoy nosotros ya podemos habitar en el lugar santísimo. Mas a maneira como nós vamos morar na volta do Senhor Pero la manera como vamos a habitar al regreso del Señor é indizivelmente maior. es indeciblemente mayor. E essa é a nossa esperança. Esa es nuestra esperanza. Por isso Pedro diz assim: Por eso Pedro dice que así, nós somos guardados pelo poder de Deus. nosotros somos guardados por el poder de Dios. E Ele nos regenerou para uma viva esperança. Y Él nos regeneró para una viva esperanza. Que coisa linda esse assunto da esperança, irmão. Cosa linda este asunto de esperanza, hermanos. Paulo diz assim: Pablo dice así: agora, pois, permanecem ahora pues permanece a fé, a esperança e o amor. la fe, la esperanza y el amor. Você já pensou por que Paulo diz isso? ¿Usted pensó por qué Pablo dice eso? Fé, esperança e amor. Fe, esperanza y amor. E o maior deles é o amor. Y el mayor de ellos es el amor. Por que o maior é o amor? ¿Por qué el mayor, hermanos? É como se o amor fosse um rio caudaloso. Es como que el amor fuese un río caudaloso. É que nós temos dois afluentes: Nosotros tenemos dos afluentes, a fé la fe e a esperança. y la esperanza. O justo viverá pela fé. El justo vivirá por la fe. A fé é a certeza de coisas que se esperam. La fe es la certeza de lo que se espera. E nós temos uma viva esperança. Nosotros tenemos una viva esperanza. Vivemos pela fé Vivimos por la e fe temos uma viva y esperança. tenemos una viva esperanza. Qual é a nossa esperança? ¿Cuál es nuestra esperanza? Seremos semelhantes a Ele, Seremos semejantes a Él, porque haveremos de vê-lo como Ele é. porque le veremos tal como Él es. A si mesmo se purifica Asimismo se purifica todo que nele tem esta esperança. todo aquel que tiene en Él esta Mas esperanza. por que o amor é maior do que a fé e maior do que a esperança? Pero ¿por qué es que el amor es mayor que la fe y la esperanza? Porque Deus é amor.
Porque Dios es amor. Quando o nosso Senhor Jesus voltar, Cuando nuestro Señor Jesús nós vuelva, teremos a nossa fé levada à plenitude. nosotros tendremos nuestra fe llevada a plenitud. O que é fé? ¿Qué es fe? O que significa crer? ¿Qué significa creer? Na língua original, En el lenguaje original, creer significa unir-se. significa unirse. Quando nós falamos eu creio no Senhor Jesus, Cuando nosotros decimos yo creo en el Señor Jesús, nós estamos dizendo, nós estamos unidos ao Senhor Jesus. nosotros estamos diciendo estamos unidos al Señor Jesús. Ele e eu somos um. Él y yo somos uno. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aquel que se une al Señor, un espíritu E con Él. nada poderá nos separar do amor de Y Cristo. nada nos podrá separar del amor de Cristo. Isso é fé. Eso es fe. Agora o que é esperança? Ahora, ¿qué es esperanza? Nós ainda não somos como Ele. Nosotros aún no somos Mas como quando Él. Ele se manifestar, Pero cuando Él se manifieste, seremos semelhantes a Ele. seremos semejantes Porque a Él. havemos de vê-lo Porque le veremos como Ele é. tal como Él es. A si mesmo se purifica. Asimismo se purifica. Então a nossa fé, Entonces nuestra fe, ou a nossa união com Cristo, nuestra unión con Cristo, a nossa esperança, nuestra esperanza, sermos semelhantes a seremos Cristo, semejantes a tudo Cristo. isso vai se consumar Todo eso se va a consumar quando o Senhor Jesus se manifestar. cuando el Señor Jesús se Não manifestará. precisaremos mais de fé, No necesitaremos más de fe. não precisaremos mais de esperança, No necesitaremos más de porque esperanza. toda a nossa fé, Porque toda nuestra fe, toda a nossa y esperança toda nuestra esperanza terão chegado à consumação. habrán llegado a la consumación. Então esses dois rios, Entonces estos dos ríos, o rio da fé, el río de la fe, rio da el esperança, río de la esperanza, eles vão se perder se van a perder no rio do amor. en el río del amor. Deus é amor. Dios es E amor. o amor é a consumação da fé. Y el amor es la consumación de la E fe. o amor é a consumação da esperança. Y el amor es la consumación de la esperanza. Por isso o autor de Hebreus nos diz: Por eso el autor de Hebreos nos dice, conservemos firmes conservemos a firme confissão da esperança, confesión de la esperanza, sem vacilar, sin vacilar, por quem fez a promessa é fiel. porque fiel es el que prometió. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Se nós formos oprimidos, Si nosotros fuésemos se formos oprimidos, provados si fuésemos probados até a morte, hasta la muerte, nós podemos conservar firmes a nossa esperança. nosotros podemos conservar firme nuestra E aqui esperanza. também nós temos 2000 anos de história da Y igreja. aquí también tenemos 2000 años de historia de iglesia. Quantos mártires ¿Cuántos que mártires conservaram firmes a sua esperança. conservaron firme su esperanza? Inácio, Ignacio, dos pais da igreja, uno de los padres de la foi iglesia, levado ao lugar do seu martírio. fue llevado al lugar de su martirio. E ele já era um ancião. Y él ya era un anciano. E foi pedido para ele, foi levado a uma arena, um circo. Y fue llevado a una arena, a un circo. E várias pessoas observando. Y varias personas lo Porque observaban. os cristãos eram um espetáculo para o mundo. Porque los cristianos eran espectáculo al mundo. Lançado para feras, Lanzados a las para fieras. serem devorados. Para ser E devorados. ali estava Inácio, Y allí está Ignacio. já um ancião. Y era un anciano. Ele não negou o seu Senhor. Y él no negó a su Señor. Ao contrário, Al contrario. sua face estava resplandecendo. Su rostro estaba resplandeciente. Então perguntaram para ele: Entonces preguntaron a él quais serão suas últimas palavras? cuáles eran sus últimas palabras. Sabe o que ele disse? ¿Sabe lo que él dijo? Diante de toda aquela multidão naquela arena: Delante de toda aquella multitud en aquella arena, eu não sou digno yo no soy digno de dar um testemunho de dar un do testimonio amor do Senhor por mim del amor del Señor e por do mí meu amor pelo Senhor y de mi amor por el Señor diante de tantas pessoas delante de tantas personas ao mesmo tempo. al mismo tiempo. Que maravilhoso. Qué maravilloso. E dali ele foi tirado desse patíbulo, dessa plataforma, Fue sacado de esta plataforma, e foi lançado às feras. fue lanzado a las fieras. Ele disse assim: Y él dijo así: eu sou o trigo de Deus yo soy trigo de Dios para ser moído pelos dentes das feras. para ser molido por los dientes de la fe. Como nós vamos explicar isso? ¿Cómo vamos a explicar esto? Só há duas maneiras. Solo hay dos maneras. Só duas maneiras. Solo dos maneras. A primeira La primera é que Inácio era um insano. es que Ignacio estaba enfermo. Insano. Era Enfermo. louco. Estaba loco. Essa é uma explicação. Esa es una explicación. A outra explicação: La otra explicación: Inácio conhecia o Senhor Ignacio conocía al Señor e tinha uma viva y esperança. tenía una viva esperanza. Então essa é mais uma demanda nesses versículos. Entonces esta es una demanda más en este Veja a versículo. próxima. Ve la próxima. Verso 24. Verso 24. Consideremos-nos também uns aos outros. Considerémonos también los unos a los otros. Verso 24. Verso 24. Que importante, irmão. Qué importante, hermano. Porque como falamos, habitar no Santíssimo não é uma questão individual. Porque como hablamos, habitar en el Santísimo no es un asunto individual. É sobretudo uma questão corporativa. Es sobre todo un asunto corporativo. Então vamos colocar assim, Entonces vamos a colocar así. uma vez mais. Una vez más. Não podemos habitar no Santíssimo, No podemos habitar en el Santísimo. permanecer no Santíssimo, Permanecer en el se Santísimo. nós não considerarmos uns aos outros. Si no nos consideramos los unos a los otros. Então isso remove o nosso individualismo
Entonces eso remueve nuestro Tão individualismo. importante, irmão. Tan importante, hermanos. Especialmente depois do chamado movimento iluminista, Especialmente después del llamado movimiento iluminista século XVIII. en el siglo XVIII. Como geração, Como generación, nós temos uma concepção tão perversa. nosotros tenemos una concepción tan perversa. Cada por si. Cada uno a sí mismo. Cada cuida de si. Cada uno cuida a sí mismo. Como nós precisamos do trabalho do Espírito Santo ¿Cómo necesitamos el trabajo del Espíritu para Santo voltarmos à concepção do Novo Testamento. para volver a la concepción del Nuevo Testamento? Deixe-me dizer algo para você muito importante aqui. Deje decir algo para usted muy importante, hermano. Só há 2 vezes em que a palavra considerar aparece no livro de Hebreus. Solo hay 2 veces que la palabra considerar aparece en el libro de Hebreos. Na tradução em português, nós temos 3 vezes. En la traducción de portugués tenemos 3 Mas a veces. terceira delas não é a mesma palavra na língua original. Pero la tercera de ellas no es la misma palabra en el lenguaje original. Na língua original, En el lenguaje original, esse considerar aparece apenas 2 vezes. ese considerar aparece solamente 2 veces. Agora, olha o quadro maravilhoso aqui. Ahora mira el cuadro maravilloso A aquí. primeira vez é Hebreus 3:1. La primera es Hebreos 3.1. Escute isso. Escucha esto. Portanto, santos irmãos, Por tanto, hermanos santos, que participais de uma vocação celestial, participantes del llamamiento celestial, considerai. considerad. Hebreus 3:1. Hebreos 3.1. Considerai Considerad atentamente atentamente. a quem? ¿A quién? O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Sabe o que significa aquela palavra ali? ¿Sabe lo que significa aquella palabra allí? Considerar Considerar significa que nós tomamos um telescópio significa que tomamos un telescopio como para observar um astro como para observar un e astro colocamos aquele telescópio bem posicionado, y colocamos ese telescopio bien direccionado bem ajustado, Bem ajustado. para observar um astro para observar un astro exaustivamente, exhaustivamente, como um astrônomo faz. como un astrónomo lo Ele hace. estuda um astro por meses, por anos, Él estudia un astro por meses, por años, sem tirar os olhos daquele astro. sin sacar los ojos de aquel Ele astro. está fixo. Él está fijo. É isso que a palavra de Deus nos manda fazer. Es eso lo que la palabra de Dios nos manda. Não hacer. se distraia com nada. No se distraiga con Não nada. se distraia com a obra de No Deus. se distraiga con la obra de Dios. Não se distraia com coisa alguma. No se distraiga con cosa alguna. Fixe o teu telescópio Fije su telescopio no autor e consumador da fé, en el autor y consumador de la fe, no apóstolo e sumo sacerdote. en el apóstol y sumo sacerdote. Mas agora a palavra vai aparecer a segunda vez. Pero ahora la palabra va a aparecer por segunda vez, Nesse versículo 24. en este versículo A 24. mesma palavra. La misma palabra, Como que dizendo assim, como que diciendo así. você também deve ter um outro telescópio. Usted también debe tener otro telescopio E deve ter o fixo y lo debe tener fijo nos irmãos. en los hermanos. Que maravilhoso. Qué O maravilloso. que isso significa? ¿Qué es lo que eso Que o significa? Espírito Santo chama igual atenção Que el Espíritu Santo llama a la misma atención para Cristo para Cristo e para o seu corpo y para su cuerpo e para a igreja. y para la iglesia. Por quê? ¿Por qué? Porque a igreja Porque la é iglesia o seu corpo, es su cuerpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas la as coisas. plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Você já pensou no livro de Atos? ¿Usted ya pensó en el libro de Hechos? 2 vezes o céu se abre em Atos. 2 veces los libros se abren en Hechos. O céu se abre Los cielos se abren em Atos. en Hechos. Só 2 vezes. Solo 2 veces. Capítulo 7 Capítulo e 7, capítulo 10. capítulo 10. Na primeira vez com Estevão, La primera vez con os Esteban, céus se abriram. los cielos se E o abrieron. que Estevão viu? ¿Qué es lo que Esteban vio? O Senhor Jesus de pé. Al Señor Jesús de pie. Visão de Cristo. Visión de Cristo. A segunda vez, La segunda vez, Atos 10. Hechos Os 10, céus se abrem. los cielos se E o abren. que Pedro viu? ¿Qué es lo que Pedro Um vio? lençol que descia do céu. Un lienzo que descendía del Com cielo, toda sorte de animais imundos. con toda suerte de animales. O que significa aquilo? ¿Qué es lo que significaba aquello? Os gentios. Los Para gentiles. que Pedro fosse à casa de Para Cornélio que Pedro fuese a la e casa de Cornelio, pregasse o evangelho aos gentios. predicase el evangelio, Para que a igreja de Deus se tornasse completa. para que la iglesia de Dios se tornase Porque completa. em Cristo não há grego nem judeu. Porque en Cristo no hay griego ni Então a judío. segunda vez que o céu se abriu no livro de Atos Entonces la segunda vez que los cielos se abrieron en el libro de é para Hechos nos falar sobre a natureza da igreja. era para hablarnos de la naturaleza de la iglesia. A primeira vez, Cristo. La primera vez A Cristo, segunda vez, a igreja. la segunda vez la iglesia. Por quê? ¿Por qué? Grande é este mistério. Grande es este Mas misterio. eu me refiro a Cristo e à igreja. Mas yo digo esto de Cristo y la iglesia. Que maravilhoso, irmão. Qué maravilloso, hermano. Nós fomos chamados para considerarmos também uns aos outros. Fuimos llamados también a considerarnos los unos a los otros. Mantermos nossa atenção fixa uns nos outros. Mantener nuestra atención fija los unos a los Não otros. tenha em vista cada um o que é propriamente seu.
no teniendo en vista lo nuestro propio, lo suyo Filipenses capítulo propio. 2. Filipenses capítulo 2. Mas cada o que é dos outros. Sino cada uno lo que es de los otros. Considerando cada os outros superiores a si mesmo. Considerando cada uno a los otros superiores a sí mismos. Essa é a igreja. Eso es la iglesia. Então consideremos também uns aos outros. Entonces considerémonos también unos a otros. E aí há mais uma frase. Y una frase más. Para nos estimularmos Para estimularnos ao amor e às boas obras. al amor y a las buenas obras. Então, de novo, preste atenção. Entonces, de nuevo, presta É atención. assim que vamos permanecer no Es Santíssimo. así que vamos a permanecer en el É lugar santísimo. necessário que façamos isso Es necesario que hagamos eso. para permanecermos na habitação de Deus. Para permanecer en la habitación de O que Dios. significa estimular uns aos outros? ¿Qué significa estimularnos los unos a los Não é otros? simplesmente você bater no ombro do seu companheiro. No solamente batir en el hombro golpear el hombro de su hermano. Sigamos em frente. Sigamos adelante. É mais que isso. Es más que eso. A palavra estimular aí, La palabra estimular ahí, na língua original, en el lenguaje original, significa como você usar um pedaço de ferro, es como que usted usase un pedazo de fierro. um aguilhão ou um ferrão que se toca ao boi. Sí, como un fierro que se toca a los bueyes. Un Sim. aguijón. E usar esse instrumento Y usar este instrumento para espetar o seu irmão. para tocar a su hermano. Então você vai fazer assim com o seu irmão. Como si usted punzara a su hermano. E para quê? ¿Y para qué? Não para feri-lo, No para herirlo, mas para estimulá-lo ao amor sino para estimularlo al amor e às boas obras. y a las buenas Que obras. coisa importante, irmão. Qué cosa importante, hermano. Precisamos ter uns aos outros em vista, Necesitamos tener unos a otros en para vista, estarmos nos estimulando. para estar estimulándonos. Dizendo, irmão, não pare. Diciendo, hermano, no pare. Irmão, dê um passo mais. Hermano, dé un paso más. Irmão, ande a segunda milha. Hermano, ande a la segunda milla. Volte a outra face. Hermano, ponga en la otra Se mejilla. alguém tirou sua túnica, Si alguien tiró su túnica, dá-lhe também a capa. dele también su E capa. se estimularmos ao amor Eso es estimularnos al amor e às boas obras. y a las buenas obras. Se nós fizermos isso, Si nosotros hiciéramos esto, nós vamos manter nosotros vamos a mantener a habitação de Deus entre nós. la habitación de Dios entre nosotros. Nós vamos morar em Deus. Nosotros vamos a morar en E Dios Deus vai morar em y nós. Dios va a morar en nosotros. Mas se nós não importamos uns com os outros, Pero si nosotros no nos importan nuestros hermanos, não estimulamos uns aos no outros, nos estimulamos los unos a los Deus se otros, afastará de nós. Dios se apartará de nosotros. Ele não poderá dizer, Él no podrá decir, eu serei o seu Deus. yo seré su Dios E eles serão o meu povo. y ellos serán mi E pueblo. por que não? ¿Y por qué no? Porque nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Se tiverdes amor. Si tuvierais amor. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Por isso Señor. nos estimulemos ao amor. Por eso estimulémonos al Para amor. que a presença de Deus permaneça entre nós. Para que la presencia de Dios permanezca en nosotros. Por que nossas reuniões podem se tornar tão frias? Porque nuestras reuniones pueden volverse tan frías. Nossos relacionamentos tão apáticos. Nuestros relacionamientos tan apáticos. A Bíblia é tão árida para nós. La Biblia tan árida para nosotros. Nossas orações que não passam do teto. Nuestras oraciones que no pasan del techo. Por quê? ¿Por qué? Porque não estamos nos estimulando Porque no estamos estimulando ao amor e às boas obras. al amor y a las buenas Que obras. maravilhoso, irmão. Qué maravilloso, Assim nós hermano. podemos manter a presença de Deus entre nós. Así nosotros podemos mantener la presencia de Dios entre E nosotros. nós vamos morar em Deus. Y nosotros vamos a morar en E Él. por último, o último versículo. Y por último, el último versículo. Versículo 25. Versículo 25. Veja o que diz aí. Mira lo que dice allí. Nota importante. Una nota importante. Vamos ler esse versículo. Vamos a ver este versículo. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Que importante versículo. Importante versículo. Irmão, sabe o que tem acontecido nos nossos dias? Hermanos, ¿sabe lo que ha acontecido en nuestros días? Tem sido muito comum no nosso país, no Brasil. Ha sido muy común en nuestro país, Brasil. Algumas pessoas que estão dizendo assim: Algunas personas que están diciendo así. reunir-se Reunirse é religião. es religión. Partir o pão Partir el pan é apenas um ritual. es solo un ritual. Se você come algo em um restaurante com um grupo de irmãos, Si usted come algo en un restaurante con un grupo de hermanos, isso é o partimento do pão. eso es el partimiento del pan. Irmãos, Hermanos, como precisamos nos voltar para a ordem de Deus? ¿cuánto precisamos volvernos a la orden de Quanta Dios? anarquia tem havido entre o povo de Deus? ¿Cuánta anarquía ha habido entre el pueblo de Dios? A ordenança da palavra de Deus é: La orden, la palabra de 1 Dios Coríntios es, 14, Paulo diz assim: 1 Corintios 14, Pablo dice así, quando vos reunis. cuando os reunáis. A igreja não é reunião. La iglesia no es la reunión. A igreja tem reuniões. La iglesia tiene A reuniones. igreja é maior do que as reuniões. La iglesia es mayor que las reuniones. Mas as reuniões são muito importantes.
Pero las reuniones son muy importantes. Porque há uma dimensão nas reuniões da igreja Porque hay una dimensión en las reuniones de la que nós iglesia não obtemos que nosotros no obtenemos de outra maneira. de otra manera. Por isso Paulo fala, quando os Por reunis, eso Pablo dice, ¿cuándo reunís? um tem salmo, Uno tiene outro salmo, doutrina, otro doctrina, outro conhecimento, puro conocimiento, seja tudo feito com decência e ordem. sea todo hecho con orden. Todos podereis profetizar, Todos pueden para profetizar, todos aprenderem, todos pueden aprender, todos serem consolados. todos sean E consolados. também há lugar para os profetas. También hay lugar para los profetas. Falem dois, Hablen dos ou três, ou três. os outros julguem. Los otros Que juzguen ordem maravilhosa Que ordem há na maravilhosa igreja aí na e na igreja. reunião da igreja. en la reunión de la iglesia. Então o autor de Hebreus diz, não deixemos de congregar. Entonces el autor de Hebreo dice, no dejemos de Congregar não é congregar. algo vazio. Congregar no es algo vacío. Sabe, irmãos, quando o Senhor se manifestava na tenda da congregação no Velho Testamento, Hermanos, cuando el Señor se manifestaba en la tienda de la congregación en el Antiguo aquele era o Testamento, momento mais sublime do povo de Israel. aquel era el momento más sublime del pueblo de Porque Israel. Deus ia se manifestar. Porque era Dios quien se manifestaba. Deus ia falar com o seu povo. Dios iba a hablar con su pueblo. Sim, agora nós não estamos no tempo do Velho Testamento. Sí, ahora no estamos en el tiempo del Antiguo Testamento. Deus nos falou pelo Filho. Dios nos ha hablado por el Hijo. Mas, Pero quando a igreja se reúne, cuando la iglesia se reúne, nós temos uma dimensão nosotros tenemos una de dimensión entendimento de espiritual, entendimiento de espiritual, revelação espiritual, de revelación espiritual, de presença do de Espírito, presencia del de Espíritu, falar do Senhor, de hablar del que é Señor, muito distinta que es muy distinta daquela que podemos experimentar nas nossas casas, de aquella que podríamos experimentar en nuestras casas, individualmente individualmente ou como famílias. o como familias. Não deixemos de congregar, No dejemos de como congregarnos, é costume de alguns. como algunos tienen por costumbre. Pelo contrário, Por el contrario, façamos mais admoestações. exhortémonos. A palavra admoestação aí é muito forte. La palabra amonestación allí es muy fuerte. Significa você chamar a atenção fortemente. Significa llamar la atención fuertemente, Como tomar uma pessoa assim e balançá-la. como sacudiendo a una persona, Como dizendo, acorde, como diciendo, despierta, desperte, despierta, porque o dia se aproxima. porque el día se acerca. Ah, irmãos, que importante. Oh hermanos, qué importante. Nunca estivemos tão perto do dia do Senhor. Nunca estuvimos más cerca del día Esse del Señor. dia se aproxima. Este día se E aproxima. como nós estamos vivendo? ¿Cómo estamos Nós viviendo? estamos morando no Santíssimo? Estamos viviendo en el lugar santísimo. Estamos estimulando uns aos outros? Estamos estimulándonos unos a los otros. Estamos congregando Estamos para congregando que o Espírito Santo tenha amplitude, largueza entre nós? para que el Espíritu Santo tenga amplitud y anchura entre medio nuestro. Tão necessário. ¿Cuán necesario? Por isso nós cremos que o diabo tem levantado sua voz Por eso creemos que el diablo ha levantado su voz, e dizendo que a reunião não é importante. diciendo que la reunión no es A importante. reunião da igreja é muito importante. La reunión de la iglesia es muy importante. Que aprendamos a amar a reunião do povo de Deus. Que aprendamos a amar la reunión del pueblo Porque de nós Dios. estamos aqui como um grupo de fraternidade. Nosotros no estamos aquí como un grupo de fraternidad. Nós somos o povo do Senhor, Somos el pueblo del o Señor, rebanho do seu pastoreio, el rebaño de su pastoreo, corpo de Cristo. el cuerpo de Cristo. E Ele nos fez uma promessa: Y Él nos hizo una promesa. eu habitarei Yo habitaré e andarei y entre andaré eles. en medio vuestro. Serei o seu Deus Seré su Dios e eles serão o meu povo. y ellos serán mi pueblo. Que coisa maravilhosa, irmão. Cosa maravillosa, Como hermano. precisamos experimentar isso coletivamente. ¿Cómo necesitamos experimentar esto A colectivamente? reunião da igreja. La reunión de la iglesia. Deixa-me terminar com isso. Déjame terminar con esto. 1 Coríntios 14. Primero a los Corintios 14. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y hermanas, me permitam dizer o seguinte: permítanme decir lo siguiente. esses versos que vou citar aqui, Estos versos que voy a citar, eles têm perseguido o meu coração. ellos han perseguido mi corazón. Às vezes eu tento correr deles, mas eles vão atrás de mim. Yo intento arrancarme de ellos. Esses versos dizem assim: Y estos versos dicen así. 1 Coríntios 14, Primero a los Corintios 14, de 23 a 25. del 23 al O 25. texto diz assim: El texto dice así. se vos reunirdes no mesmo lugar. Si os reunís en el mismo lugar, Então é sobre a reunião da igreja. entonces es sobre la reunión de la iglesia. Aí Paulo vai dizer: se todos falarem em línguas Ahora, si todos hablasen en lengua e entrar no meio de vós algum indouto, y entrar en medio vuestro algún indocto, o indouto é alguém que não está ensinado, si que não tem conhecimento, un indocto es alguien que no tiene conocimiento, ou algum incrédulo, o algún incrédulo, ele não dirá que estáis loucos, y unos dirán que estáis locos porque todos estão falando línguas estranhas. porque todos están hablando lenguas extrañas. Sim, a realidade do dom de línguas Sí, la realidad del don de lenguas é real, es real, é importante, es importante, edifica. edifica. Paulo diz que ele falava em língua mais do que todos os coríntios, Pablo decía que él hablaba más en lengua que todos los corintios, mas ele diz que na reunião da igreja apenas se houvesse interpretação. pero él dice que en la reunión de la iglesia apenas hubiese interpretación. Então ele diz: se falarem todos em línguas e entrar algum incrédulo, dirá que estás loucos.
Entonces él dice que si todos hablasen en lengua, si entrara algún incrédulo o indocto, dirían que están locos. Mas se todos profetizarem, Pero si todos o profetizaren, que é profetizar? ¿qué es profetizar? Porque o Espírito Santo está sendo honrado nas nossas vidas. Porque el Espíritu Santo está siendo honrado en nuestra vida. Então nós estamos vivendo uma vida no frescor do Senhor, Entonces nosotros estamos viviendo una vida de frescor del na Señor, comunhão do Senhor, una comunión del Señor, habitando no Senhor. habitando en el Señor. Então quando nós nos reunimos, Entonces cuando nos o reunimos, que nós temos? ¿qué es lo que tenemos? Profecia, Profecía, o falar fresco de Deus, un hablar fresco de o Dios, falar vivo de Deus, un hablar vivo de o Dios, falar que exorta, un hablar que o falar que exhorta, consola, un hablar que o consuela, falar que edifica. un hablar que Que edifica. precioso. Qué precioso. Todos profetizando. Todos profetizando. Então olha o que ele diz. Entonces mire lo que él E dice. se a igreja se reúne assim, Y si la iglesia se reúne así, então entra algum incrédulo, entonces entra algún incrédulo algum indouto. o algún indocto. Agora, irmãos, escute com atenção. Entonces escuche con É atención. dito assim: É dito assim. ele será por todos convencido. Él será por todos convencido. Quem tem capacidade de convencer? ¿Quién tiene capacidad de convencer? Só o Espírito Santo. Solo el Espíritu Santo. Porque é dito em João 16: Porque es dicho en Juan quando 16, ele vier, cuando Él viniere, ele convencerá Él convencerá o mundo el do mundo, pecado, da justiça e do juízo. al mundo de pecado, de justicia. Mas y por justicia. que nós nos reunimos Pero cuando nos reunimos de uma maneira tão fresca, de una manera tan tão fresca, viva, tan viva, tão poderosa, tan poderosa, com a presença real do Senhor una entre nós? presencia real del Señor entre nosotros? Por quê? ¿Por qué? Porque as nossas vidas têm agradado o Senhor. Porque nuestras vidas han agradado al Ele tem Señor. encontrado satisfação em nossas Y Él ha vidas. encontrado satisfacción en nuestra vida. Nossa vida pessoal, Nuestra vida personal, vida conjugal, nuestra vida conjugal, nosso matrimônio, nuestro matrimonio, nossa relação com nossos filhos, la relación con nuestros nossa hijos, vida com nossos irmãos. nuestra vida con O nuestros Espírito hermanos. Santo está El satisfeito. Espíritu Santo está satisfecho. Então ele anela Entonces Él anhela nos dar a sua presença darnos su quando presencia nós nos reunimos. cuando nos Então, reunimos. se não tem sido assim, Entonces, si no ha sido así, nós precisamos perguntar ao Senhor: nosotros necesitamos preguntar al Señor: ó bendito Espírito Santo, oh bendito Espíritu Santo, onde temos te entristecido? ¿en qué te hemos E entristecido? Ele vai falar conosco, Y Él nos va a hablar para que o nosso reunir possa ser assim. para que nuestro reunir sea Então, así. quando entra esse incrédulo, Entonces, cuando entre este incrédulo, ele é convencido, Él es porque o convencido, Espírito Santo está ali. porque el Espíritu Santo está Ele não aquí. vai tocar as nossas vidas, Él no va a tocar nuestras ele vai vidas. tocar o Espírito Santo, Él va a tocar al e o Espíritu Espírito Santo. Santo vai tocá-lo. El Espíritu Santo va a tocar. Então ele será Y convencido, Él será e convencido. ele será julgado. Y Él será juzgado. Que coisa maravilhosa, irmão. Cosa maravillosa, Nós não hermano. conseguimos muitas vezes nem julgar a nós mesmos, Nosotros muchas veces ni siquiera conseguimos juzgarnos a nosotros mismos. muito menos julgar a quem nem conhecemos. Mucho menos juzgar a quien no conocemos. Mas quando ele entra, Pero cuando Él entre, ele será julgado. Él será juzgado. Por quem? ¿Por quién? Pelo Espírito Santo. Por el Espíritu Santo. Porque é ele quem julga. Porque es Él quien O juzga. sentido da palavra aí é discernir, El sentido de la palabra ahí es discernir. é destrinchar, como que sondar por dentro, Es como examinar por dentro. expor. Exponer. Ele será exposto. Él será expuesto. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. Será manifiesto los secretos del Não é corazón. maravilhoso? ¿No es O maravilloso? Salmo 16 diz assim que Deus é quem sonda a mente e os corações. El Salmo 16 dice que Dios es quien examina la mente y el Mas corazón. porque Deus está no meio de nós, Pero porque Dios está en medio nuestro, então essa pessoa tem o seu coração sondado. entonces esa persona tiene su corazón Ai, examinado. que maravilhoso. Hermanos, qué maravilloso. E o texto continua assim. El texto continúa así. Então Entonces, ele se prostrará Él se postrará com o rosto em terra con el rostro en tierra e testemunhará. y testificará. Qual é o seu testemunho? ¿Cuál es su testimonio? Deus Dios está de fato está de hecho no meio de vós. en medio vuestro. Que maravilhoso, irmão. Es maravilloso. Ele não vai dizer assim: Él no va a decir aquela así. igreja é maravilhosa, Aquella iglesia es aqueles maravillosa. irmãos são maravilhosos. Aquellos hermanos son Ele maravillosos. vai dizer assim: Él va a decir así. Deus Deus está no meio deles. Está en medio de Que ellos. maravilhoso, irmão. Maravilhoso. É isso que nós precisamos recuperar. Eso es lo que nosotros Que necesitamos o recuperar. Espírito Santo gere um ciúme santo em nossos corações, Excepto el Espíritu Santo produzca un celo santo en nosotros. para que nós anelemos isso. Para que nosotros anhelemos esto. Não vamos nos contentar com menos. No vamos a contentarnos con Como menos. nosso querido irmão Henrique disse no início, Como nuestro querido hermano Enrique dijo en el a inicio, igreja não é pouca coisa, la iglesia no es poca cosa. porque Cristo não é pouca Porque coisa, Cristo no es poca cosa. porque o Espírito Santo não é pouca Porque el coisa, Espíritu Santo no es porque poca cosa. Deus não é pouca coisa, Porque Dios no es poca e cosa. Deus está de fato no meio de vós. Y Dios está de hecho en medio vuestro. Mas o que é necessário? Pero ¿qué es necesario? Que nós então sigamos esses passos descritos nesse versículo. Que nosotros entonces sigamos estos pasos descritos en Vamos este libro. manter um coração sem cera,
sincero, Vamos a mantener un corazón sincero, uma consciência purificada, una conciencia purificada, corpo lavado com água pura, cuerpo lavado con agua pura, mantendo uma viva esperança, manteniendo una viva esperanza, sabendo que nós temos grande sumo sacerdote sabiendo no que tenemos trono, un gran sumo sacerdote en el trono, véu rasgado, un velo rasgado, sangue derramado, una sangre e derramada Deus y disponível, un Dios que é disponible, o nosso Pai, que es nuestro que Padre, nos chama para essa comunhão. que nos llama a esta comunión. Vamos estimular uns aos outros Vamos a estimularnos unos a e otros vamos nos congregar. y vamos a congregarnos. E então nós poderemos habitar no Santíssimo. Entonces podremos habitar en el lugar E o Senhor santísimo. será testemunhado através das nossas vidas. El Señor será testificado a través de nuestra vida. Essa é a igreja. Eso es la iglesia. Esse é o nosso chamamento. Ese es nuestro llamamiento. Vamos pedir ao Senhor que torne isso real para nós. Vamos a pedir al Señor que vuelva esto real en nosotros. E aqui lembre-se, duas coisas vão ser tocadas. Vamos a ver, aquí, hermanos, dos cosas van a ser tocadas. Nossa vida pessoal, Nuestra vida personal, nossa vida corporativa. nuestra vida corporativa. Elas são inseparáveis. Ellas son inseparables. Que o Senhor nos ajude a compreender isso. El Señor nos ayuda a comprender esto. E que Ele continue falando aos nossos corações. Que continúe hablando en nuestro corazón. Amém. Amén. Vamos lá. Vamos a orar. Querido Pai Celestial, Querido Padre Celestial, como nos alegramos na Tua presença. como nos alegramos en tu Na presencia. Tua presença, a plenitude de alegria. Tu presencia y plenitud de gozo. Na Tua destra, há delícias perpetuamente. Delicias a tu diestra perpetuamente. Ah, Senhor, não temos palavras para te agradecer. Oh Señor, no tenemos palabras para agradecer A grandiosidade da nossa vocação. la grandeza de nuestra vocación. Vocação celestial. Vocación celestial. Vocação para morarmos no Santíssimo. Vocación para habitar en el lugar santísimo. Socorre-nos, Senhor. Socórrenos, Señor. Socorre na nossa vida pessoal. Socórrenos en nuestra vida personal. Socorre-nos em nossa vida corporativa. Socórrenos en nuestra vida corporativa. Sonda-nos, ó Deus, e conhece o nosso coração. Examínanos, Señor, y conoce nuestro corazón. Prova-nos e conhece os nossos pensamentos. Pruébanos y conoce nuestros pensamientos. Vê se há em nós algum caminho mau. Ve si hay en nosotros un corazón, un camino malo. Limpa-nos, Senhor. Límpianos, Señor. Purifica para ti um povo exclusivamente seu. Purifícanos, purifica para ti un pueblo exclusivamente tuyo. Para que tua glória retorne à tua casa. Para que tu gloria vuelva a tu casa. Ó Senhor, Oh Señor, não podemos avançar sem a tua face. no podemos avanzar sin tu rostro. Resplandece o teu rosto Resplandece tu e rostro. seremos salvos. Seremos salvos. Glorifica teu nome em nossas vidas. Glorifica tu nombre en nuestras vidas. Disciplina nossas vidas, Senhor. Disciplina nuestra vida, Trata Señor. com o nosso coração, Senhor. Trata con nuestro corazón. Queremos honrar a Ti, ó Espírito Santo. Queremos honrarte a ti, Espíritu Santo. Por favor, te pedimos. Por favor, te pedimos. Ilumina-nos Ilumínanos e convence-nos y convence de tudo aquilo que te entristece. de todo aquello que te entristece. Avança em nós Avanza en e nosotros avança no meio de nós. y avanza en medio nuestro. Nós oramos. Nosotros Em oramos nome do Senhor en el Jesus. nombre del Señor Jesús. Amém. Amén.